Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão. Tô muito bem. Pô, mais um membro do MBL aqui na nossa casa. Pois né? é, eu já tinha dado um spoiler ali, né? Mas talvez não fosse alguém do MBL. Será que só o MBL fala do livro amarelo? Acho que sim, acho que sim. Mas é o livro, um dos livros que eu mais vejo ser apesar que tem outros na internet que falam, né? Tipo, o meu já li o livro amarelo. Então, eu já vi muita gente falando do livro amarelo, mas hoje sim, eu tenho uma grande dúvida, e eu vou deixar ela aqui já. Eu acho que hoje, finalmente, a gente vai descobrir quem escreveu o livro amarelo, mano. Rapaz, isso tá virando um dilema aqui no Três Irmãos. Mas vamos lá, Robertinho, vou agradecer aqui, primeira vez na nossa casa, presença do professor aqui, Ricardo Almeida. Obrigado, viu, professor? E aí, tudo bem? Nossa audiência estava pedindo você há muito tempo aqui, pô. Pô, uma honra minha. Agora eu já vou lhe adiantar, eu não escrevi o livro amarelo. A pessoa que menos escreveu o livro amarelo foi eu. Mas por incrível que pareça. Eu vou explicar essa história. Tem um capítulo seu. Então, sempre olha só, então, eu de fato escrevo os prefácios e os pós-fácios do livro, a parte inicial e final. E o que eu fiz com esse livro foi organizá-lo, porque eu não tinha condição de escrever o livro amarelo. E na realidade eu posso dizer que ninguém do MBL teria condição de escrever o livro amarelo, por quê? Olha só, porque o Livro Amarelo é um programa que reúne várias áreas. Então a gente tem aí, na verdade, especialistas em educação, em saúde, em segurança, em meio ambiente, em imprensa, em agronegócio. E nós não temos essas pessoas na nossa estrutura. Então a pergunta é, como é que isso pôde ser erguido, né? Como é que pôde ser levantado? Isso foi levantado graças a uma virtude que a gente tem, que é a capacidade de nós agregarmos voluntários, pessoas interessadas no nosso projeto e pessoas que, portanto, doem o seu sangue, o seu tempo, o seu esforço para o que a gente está fazendo. Esse projeto é um projeto fruto do trabalho de pesquisa de cerca de 100 pesquisadores. 100 pesquisadores estão nisso aí. O que a gente fez? Quando teve a ideia do Livro Amarelo, fala quando foi, né? Eu estava numa live do Renan, eu e o Renan, um MBL News que a gente fazia. Antigamente a gente fazia vários MBL News juntos. E aí ele teve a ideia, por que a gente não faz um livro estilo livro vermelho do Mao Tse Tung, livro verde do Gaddafi? E na época a gente sentia a necessidade de renovar o pensamento do MBL. A gente surge ali em 2014 como um grupo liberal, muito da ideia do liberalismo, assim, sem distinguir-se muito, sem ter uma personalidade intelectual muito própria. Mais ou menos sendo um dos ramos do liberalismo incipiente do Brasil. E daí a gente começa a ficar insatisfeito com aquilo ali, acreditando que aquelas soluções que a gente tinha visto com o Paulo Guedes no governo Bolsonaro e tal, eram soluções simplistas para problemas complexos. Os problemas do Brasil eram muito mais complexos do que você simplesmente dizer, reduz a carga tributária, ou tira estatais, ou privatiza tudo, e aí as coisas vão se resolvendo. Essa ideia de que os problemas difíceis do Brasil podem ser resolvidos de maneira muito simples e rápida e eficaz, que foi uma ideia que o Paulo Guedes vendeu, e que foi uma ideia que o liberalismo brasileiro mais popularizado na internet acabou vendendo, e eu acho que até hoje vende, a gente se afastou disso. E aí, para se afastar disso, a gente pensou, a gente precisa ter a nossa própria teoria, as nossas próprias teses sobre gestão e tal. Como é que a gente faz? E aí ele teve um insight, vamos fazer um livro amarelo, porque tem um livro vermelho, tem um livro verde, vamos fazer um livro amarelo. E aí, na hora, me ocorreu, mas, como é que a gente vai fazer se a gente não tem os especialistas em todas essas áreas? Vamos fazer o seguinte, a gente criamos um site para pegar o currículo das pessoas da nossa base de voluntário, e as pessoas entram em contato conosco, mandam os currículos tal, e a gente seleciona esses currículos e coloca essas pessoas em vários grupos e elas começam a escrever esse trabalho. Então, na verdade, esse trabalho é um trabalho coletivo. Eu organizei, obviamente, eu sei o teor do livro, mas eu não escrevi. E o Orlando também escreveu uma parte dele, especialmente o 4º fascículo e o 6º fascículo, uma partezinha do 5º, mas fundamentalmente, assim, dá para dizer que 80% do material escrito é escrito por voluntários. Mas que fizeram de graça. O primeiro fascículo quem escreveu foi o Renan. Não foi o Renan. O primeiro fascículo... O primeiro fascículo foi o seguinte, o primeiro fascículo tem uma crônica que o Renan escreveu. Então ele fez uma crônica
que não era para o Livro Amarelo, eu já tinha feito essa crônica. Daí a gente pegou essa crônica, adaptou, chamamos algumas pessoas que escrevem na Valete, o Russo, acho que o próprio, não sei se o próprio Orlando. Paulo Cruz entrou também. O Paulo Cruz no primeiro não, foi posterior. Paulo Cruz cuidou mais da parte de educação depois. A gente chamou algumas figuras ali para escrever o primeiro, e a gente utilizou a crônica do Renan como uma espécie de fio condutor da ideia do diagnóstico do Brasil que está no primeiro fascículo. Então foi Legal. isso que rolou. Quantos livros tem prontos já do... 6. São 6 é a edição 6. final. São Isso, 6... a edição final. E já está tudo pronto. Já a gente lançou agora no primeiro festival os 6 livros. O que é que tem de mais importante no Livro Amarelo? Olha, o que tem mais assim, substancial? Se eu pudesse selecionar dos 6 alguns livros para as pessoas lerem, eu diria que o terceiro, o quarto e o quinto são os mais importantes. Por quê? Porque no terceiro, quarto e quinto a gente tem propostas efetivas. É ali que a gente lança uma série de propostas. O primeiro é um livro de diagnóstico. A gente faz um diagnóstico meio literário, meio à la manifesto. A gente faz um manifesto de por que o Brasil é uma merda. É basicamente isso. Por que o Brasil está muito ruim, né? Por que as pessoas têm a sensação legítima de que o Brasil é o bostil, de que o Brasil não presta, de que o Brasil foi um fracasso. E a gente faz esse diagnóstico tomando como base a crônica do Renan, o Cruzeiro do Neymar, né? A figuração lá do Cruzeiro do Neymar e tal. O segundo é um texto de história, então a gente tenta recuperar a gênese da institucionalidade brasileira em vários âmbitos. Então a gente vai explicar como as instituições de educação surgiram, como as instituições de segurança pública surgiram, como as instituições de saúde surgiram no século XX. Então é um grande apanhado histórico. O segundo fascículo é aquele que tem uma bibliografia que eu acho mais densa, porque a gente precisou analisar muita coisa historiográfica para levantar as ideias do segundo fascículo, mas o terceiro, o quarto e o quinto já são propostas. O terceiro tem várias propostas sobre diversas áreas. O quarto foca em segurança pública, defesa e política externa, porque aí no quarto está contida a ideia de como tornar o Brasil um país poderoso, como fazer com que o nosso país possa sentar na mesa dos grandes países que decidem os destinos do mundo. É sobre a soberania nacional mesmo. Soberania nacional. E o quinto é sobre riqueza, ou seja, como é que a gente vai enfrentar o problema da baixa produtividade brasileira, como é que resolve uma série de gargalos que nós temos para que o Brasil seja rico. Então, o terceiro, quarto e quinto são livros muito propositivos. Soluções. Exato. Ao passo que o sexto é, assim como o primeiro, um manifesto. O sexto é um manifesto dito geracional. A gente imagina que é necessário uma espécie de ruptura geracional com essa geração da nova república que nos legou este Brasil, né? Esse Brasil, enfim, fracassado, esse Brasil com problemas generalizados foi entregue por gerações que erraram, né, no que deveriam ter feito, e a gente faz uma análise disso no sexto. Então, eu diria que os mais importantes são o terceiro, quarto e quinto. Como que a gente faz essa ruptura com a geração anterior? Votando no Renan Santos. Fundamentalmente. E a ideia é uma revolução mesmo? Então, revolução no sentido de uma revolução armada, não. Mas é uma ideia de uma ruptura drástica em relação ao status quo brasileiro, que eu posso aqui descrever nos seus principais linhas, né? A Missão é o primeiro partido da dita geração Z que surge. E isso é muito especial. Os partidos que a gente olha no Brasil são partidos velhos. Tirando o Partido Novo, que é um partido relativamente recente, a UP, a Unidade Popular, que é relativamente recente e tal. Mas a maior parte dos partidos no Brasil são partidos antigos. São legendas que vêm aí de várias décadas e tal. O próprio PT é um partido antigo. O PSD é antigo. Você pega a raiz do partido antigo. União Brasil também, porque os partidos que o precedem antes da fusão são antigos. E esses partidos, eles têm por característica, no caso, os partidos do Centrão, não serem programáticos. Então, partidos do Centrão não são programáticos. O que significa dizer isso? Significa dizer que eles não têm
um conjunto de ideias próprio a partir do qual você pode analisar aquele partido como dizendo alguma coisa ideologicamente. Não diz nada ideologicamente. Ele é fundamentalmente um cartório, e você entra naquele partido ali com o objetivo de ficar ganhando eleições para você se locupletar com os benefícios públicos, com as benesses. Trabalhando com as emendas. Exato, tá trabalhando com as voto, emendas, com dinheirinho, comprando voto, e aí você vai comprando zero voto. ideológico. Zero ideológico. Ninguém ali tem ideologia nenhuma. Você pega, assim, os partidos que mandam no país, tirando o PT, que é um partido grande e ideológico, os partidos grandes do Brasil, eles não são ideológicos. Eles não são de esquerda, eles não são de direita, eles também não são de centro, no sentido ideológico do termo centro. Dizer, não, eles são social-democratas, inspirados, aquela ideia do centro europeu. Isso é conversa fiada. Quem sabe o que é isso? Eles não são nada, entendeu? Eles são cartórios para reproduzir um modelo de gestão política que é o modelo do fracasso, que é o modelo que leva o Brasil para estar na situação que está. O PT não, o PT é um partido ideológico, porém ele é um partido ideológico de esquerda e é um partido ideológico ligado a uma concepção da esquerda que é uma concepção pós-ditadura. Basicamente isso. O PT é o grande partido pós-ditadura do Brasil. O que significa dizer? Significa dizer que na gênese do PT, o PT albergou, o PT trouxe para si correntes da esquerda que não estavam na luta armada. Então aquelas correntes, as bases ali da Igreja Católica, da parte da esquerda, teologia da libertação, veio para dentro do PT. O sindicalismo brasileiro, na figura do Lula, grande líder sindical que foi, veio para o PT. Os intelectuais, especialmente os intelectuais da USP, ligados à Faculdade de Filosofia da USP, Faculdade de Sociologia da USP, vieram para o PT. Então o PT foi a síntese de uma certa esquerda não trabalhista, não era a esquerda do Brizola, inclusive Lula e Brizola eram inimigos fidagais, e de uma certa esquerda que também não foi para a luta armada, ou quando foi para a luta armada e depois as armas e entrou no PT como um processo, como um projeto de socialismo que eles chamavam, eles tinham essa expressão, PT, os antigos petistas usavam essa expressão, de socialismo à brasileira. Uma espécie de socialismo moreno, tropical, brasileiro que o PT fundou, com uma certa... Um vínculo real com a democracia. Não dá pra dizer que o PT era um partido que queria subverter mesmo a democracia brasileira. Eu acho que isso essa é uma análise... foi mudando também no decorrer do PT, né? Mas eu acho que essa é uma análise forte demais. Mas é um partido que estava ali, de alguma maneira, fazendo algo diferente do que foi feito, do que os comunistas fizeram no leste europeu e na Rússia e tal. E aí o PT surge. E o PT surge, portanto, com raízes numa esquerda dos anos 60, dos anos 70. A missão é outra coisa. Nós aparecemos agora. O nosso pensamento é orientado para o futuro, para as tendências globais do futuro, para as tendências que chegam no Brasil, que estão, digamos assim, no vértice do tempo. Então, para você ter uma ruptura geracional como essa que eu estava explicando, é necessário uma agremiação que faça essa ruptura e pessoas dispostas a fazer essa ruptura. E hoje, no Brasil, as únicas pessoas somos nós. Você falou que uma opção seria o Renan. Mas para o Renan vencer, primeiro vocês têm que matar o bolsonarismo. Então, justamente, você está completamente correto. Mas eu acho que o bolsonarismo, ele está morrendo. Já morreu. Já morreu. Olha aí. Então. O Bolsonaro indicou o Flávio agora e tá os bolsonaristas tudo falando, já era. Eu sei disso. Outro fato é, o capitão vai lá e sinaliza e ele tem milhões de votos. Ele sinalizou o Flávio e não fez efeito nenhum, Robertinho. Ele não é bobo. Não, eu acho que fará. Assim, sendo bem realista, mas eu acho que fará. O Flávio foi uma escolha ruim dele. Foi, mas mesmo assim, ele tem milhões de votos. Ele tem um capital político de pessoas que são extrema... Ele é a maior figura da direita. Como extrema-direita? O Jair Bolsonaro é a maior figura da direita. Mas por que eu digo que ele tá morrendo? E veja, eu coloquei isso no gerúndio e não no passado. Eu disse que ele está morrendo, mas não que o bolsonarismo morreu. Eu não acho que o bolsonarismo morreu. Eu acho que ele está morrendo. Por que eu acho que ele está morrendo? Veja, sem dúvida, o Jair Bolsonaro é o cara que tem o maior capital político da direita. Disparado, isso é um fato. Você olha lá as pesquisas e sistematicamente você vai aparecer Jair Bolsonaro com mais intenção de voto que todo mundo, do que Tarcísio, do que Michele, do que o Renan, do que o Kim, do que qualquer um de nós. Do que o Nicolas. Do que o Nicolas, do que qualquer pessoa. Está lá o Jair Bolsonaro. Então isso é um fato que ele é o dominus, ele ainda é o senhor, ele ainda manda na direita. Beleza. Tanto é assim que qualquer candidatura de centrão à lá Tarcísio
exige, precisa e suplica pela anuência do Bolsonaro, pelo voto do Bolsonaro. A gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Mas por que que esse é um projeto político que está morrendo aos poucos? Primeiro, porque foi o projeto político que foi derrotado numa reeleição. Isso é um fato muito, muito significativo. Desde que a reeleição foi instituída a partir de Fernando Henrique Cardoso, nenhum presidente perdeu a reeleição. Todo mundo ganhou, inclusive a Dilma. A Dilma venceu em 2014, muito apertado com a Edna, mas ela venceu. O Bolsonaro perdeu. Então, assim, essa é uma derrota que tem um significado muito grande. Ele foi o primeiro presidente desde a instituição da reeleição que perdeu. Ele perdeu. Segundo, ele próprio está muito mal de saúde. Eu, sinceramente, não sei por quanto tempo o Bolsonaro vai viver. Só calibre que ele já tá zero de novo. Eu já faço um disclaimer. Eu não quero que ele morra, não, antes que diga. O cara não, gente. Ele vai estar preso aí. Fica preso, fica doente aí. Pessoalmente, mas eu não a tenho saúde essa... dele, independente das piadinhas aí, ela a saúde dele não tá debilitada, não, Roberto. O Valdemar falou que se ele sair da cadeia, melhora na hora pra concorrer à eleição. O Valdemar, o médico? O presidente do partido falou. O Valdemar, o médico. Melhora. Então, assim, a saúde dele está extremamente debilitada. A gente não sabe quanto tempo ele vai sobreviver. Ele já está velho em si. Ou seja, independente da saúde dele estar debilitada ou não, ele já é como o Lula. Rapaz, o Lula tá com 80 anos, pois tá correndo é. Mas vaso ruim não quebra, vaso ruim não quebra, rapaz. O Lula vai viver 435 anos, toda vez que você vai pra televisão, ele tá mais novo, cara. E a gente tem que falar de sucessão do PT, porque isso é um problema também. Isso aí o PT tem os seus problemas. O PT tem muitos problemas a respeito de sucessão, problemas que a gente não tem. Porque as nossas lideranças estão no máximo 40 anos, 37, 38, 39. Eu acho que você tem esse problema também, viu? O Missão tem. Não tem. Até não porque tem. o eleitor do Missão é um eleitor mais jovem. Não, mas ele precisa de jovens no protagonismo do Missão. O arco. Então vamos lá. Primeiro, ele perdeu a eleição, o que é algo muito significativo. Foi o único cara que perdeu uma reeleição. Segundo, ele está com a saúde debilitada e ele está velho. Então, ele próprio, assim, daqui a alguns anos ele vai passar enquanto figura política. E não vai demorar muito. Não vai demorar 10 anos, vai demorar 15 anos. Não vai. Isso não vai acontecer. Terceira coisa, esse é um projeto que quando foi para a realização das suas aspirações, ele foi derrotado na realização das suas aspirações. A gente estava falando aqui antes de começar do 38ão, que faz um monte de críticas e tal. Pois é, o 38ão e uma enorme galera, assim, tipo, true believer da direita, mais à direita e tal. Essas pessoas, elas eram Bolsonaro, elas acreditavam que o cara ia chegar e ia fazer tudo aquilo que ele disse. E ele não fez nada. Então, foi um projeto que, quando chegou no poder, foi sistematicamente derrotado. Sistematicamente derrotado. Então, o terceiro ponto, é um projeto que já chegou ao poder e que foi sistematicamente derrotado. Quarto ponto, é um projeto que está em franca guerra civil. A gente viu a Michele Bolsonaro falar as coisas que falou recentemente. Agora o Jair indicou o Flávio. Então você tem problemas ali na família, eles não se dão direito, a Michele não se dá bem com os filhos. Os próprios filhos entre si, eu não sei, mas eu acredito que eles disputem bastante o espólio do pai. Na direita bolsonarista, você tem gente que não é da família, mas que vem por fora, claramente querendo herdar o capital político, que é o caso do Nicolas. Então, você tem um universo que não mantém a sua unidade. Tinha uma unidade que era a unidade dada pelo Jair. Só que o Jair é um moribundo, é um homem envelhecido, com uma saúde precária, vendo o seu capital político sendo disputado violentamente por vários atores políticos e tendo agora que fazer uma manobra estranha de colocar o Flávio Bolsonaro, que é um rachador, entendeu? Um vagabundo, como o futuro presidente em nome do bolsonarismo. Então, esses 4 pontos me levam a crer que é um projeto que está morrendo. Agora, ele tem muito vigor ainda para durar vários anos, a gente vai ter dificuldades. Vai, lógico que vai, a gente sabe disso. Você acha que o Olavo fez falta para ele? Porque ele eu não imagino o Bolsonaro tomando grandes decisões de direcionando o caminho. Ele era orientado pelo Olavo, não? Mas eu acho que o Olavo prejudicou muito o bolsonarismo, essa é real. Eu acho. Eu vou ser bem taxativo quanto a isso. Eu conheço o Olavo há muito tempo. Eu acompanho a direita desde quando eu tinha 15 anos, eu tô com 37, portanto já são 22 anos. 22 anos de acompanhar a militância de direita. Então, assim, eu conheço bastidores da direita que poucas pessoas no Brasil conhecem, de fato. E eu conheço o Olavo, eu conversei com o Olavo há muitos anos atrás, na época que eu organizei o debate que ele teve com o Alexander Dugin.
Fui eu e um amigo meu que organizamos esse debate. E eu tive a oportunidade de ter 3 horas de conversa com ele, falar bastante e tal. Isso que aconteceu estava muito antes, foi muito anterior à ascensão do Bolsonaro. Nem tinha Sim. Bolsonaro. Bolsonaro era um deputado de baixo clero que defendia interesses militares, setoriais e tal. E o Olavo já era a grande figura intelectual da direita. Esse status de figura intelectual ele obteve nos anos 90, portanto há muito tempo atrás. Só que o que ocorre, né? Quando veio o governo Bolsonaro, o Olavo já estava, na realidade desde 2015, com ideias políticas muito erráticas e superficiais e tolas e que não funcionavam. Então ele esperava, por exemplo, que em 2015 a gente fizesse uma revolução popular, tomasse o poder. Ele disse isso no Facebook, que nós do MBL Bahia, eu estava lá na Bahia, que a gente deveria tomar o poder do governador. Então, assim, isso, considerando o que nós tínhamos, sabe? Eu sabia o que a gente tinha. Isso era completamente insana. Então, ele entrou em várias teses que não eram aplicáveis. Ele fez um escarcéu na direita para forçar os atores políticos que estavam envolvidos no impeachment a aplicar essas teses. MBL, inclusive, foi aí que ele rompeu com o MBL. Porque até a marcha para Brasília, ele era amigo nosso e a gente era amigo dele. Havia uma relação de cordialidade. Não amigo, não era próximo, mas havia uma relação de cordialidade ali. E ele rompe, ele começa a atacar os meninos, o Kim Kataguiri, o Fernando Holliday, ele chama lá o Kim Catapiroca, Fernando Olha Odeia, ele começa a inventar uns apelidos, bate na gente pra caramba. E aí ele vem com essas ideias de revolução popular, de aplicar o Lênin na direita, não sei o quê. Umas ideias que nunca foram aplicadas, que não tinham condições materiais objetivas de serem aplicadas. E ele ficou nessa. E quando veio o governo Bolsonaro, ele passou a exercer sobre o governo Bolsonaro uma pressão muito grande. Então ele pressionou muito os militares, ele queria que alguma coisa muito radical fosse feita pelo Bolsonaro e tal, só que o Bolsonaro não dispunha dos meios de ação para isso. E eu acho que o Olavo criou no governo Bolsonaro muita instabilidade, muita instabilidade. A fala dele, a voz dele ali criou uma enorme instabilidade. Bolsonaro não fez as coisas que o Olavo queria e, ao mesmo tempo, gerou uma série de impasses. O Olavo morre, o governo Bolsonaro segue. Então, eu, sinceramente, não acho que o governo Bolsonaro estaria melhor, ou se o Bolsonaro agora, que não é mais governo, teria tomado decisões melhores em função do Olavo falando no ouvido dele. Não acho. Mas é muito louco a forma que esse discurso do Olavo pregou em algumas pessoas da direita, assim, né? Eu ainda vejo muitos da direita que... O Olavo fez a direita. O Olavo? É. Ele fez o quê? A direita? Ele fez a direita. A direita tem o DNA do Olavo de Carvalho hoje no Brasil. Tem, absolutamente. Quando você conheceu o Olavo, você já previa isso também? Já. Que esse discurso ia pegar mesmo lá na frente? Já. Veja, quando eu falo que o Olavo fez a direita, a principal figura formadora da mentalidade da direita brasileira é Olavo de Carvalho. Isto não é uma propaganda, isso é um diagnóstico histórico muito sóbrio. Isso ocorreu no Brasil. Por quê? Quais são os principais elementos que definem a direita brasileira? Vou citar aqui alguns. Anticomunismo ferrenho, correto? Uhum. Né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. Um anticomunismo ferrenho. Então, aquela ideia de que nós estamos sempre à beira de uma revolução comunista e temos que evitar o comunismo. Olha a Venezuela, o Brasil vai virar a Venezuela, os comunistas estão aí em tudo que é lugar, os comunistas aparelharam as instituições, os comunistas, oh meu Deus, comunistas. Anticomunismo, ok? Esse anticomunismo vem de quem? Vem do Olavo. Olavo foi um anticomunista contumaz. E foi um comunista também. Comunista, porque ele era do PCB, do Partidão, na sua juventude, teve lá na sua juventude uma experiência muito ruim dentro do PCB, uma experiência moral que o levou a sair do PCB, que foi basicamente, eles tinham um companheiro lá do PCB, e aí o partido acreditou que aquele companheiro havia traído os ideais do partido e tal, não sei o quê, e eles começaram a monitorar esse cara, e esse cara ele foi excluído de todos os contatos de todo mundo, ou seja, todo mundo que vinha falar com ele, os caras olhavam torto e virava a cara, o cara foi completamente isolado, daí depois de um tempo ele viu esse cara com a vida destruída, né, e se descobriu que o cara não fez nada. Então ali foi o momento que ele, isso aqui não
tá muito legal. E ele teve essa experiência, depois ele foi estudar uma série de autores anticomunistas, Ortega y Gasset, Arthur Koestler, os romenos que ele adorava, os textos sobre, enfim, livros sobre KGB, ele se aprofundou nessa coisa do comunismo bastante, e daí ele sai, e daí ele vai por um outro caminho, né? E esse caminho leva à direita, e o leva a um anticomunismo muito ferrenho, a denúncia sobre o Foro de São Paulo, sobre a rearticulação da esquerda na América Latina e tudo mais. Isso faz parte da mentalidade da direita até hoje. A direita brasileira é notavelmente anticomunista, muito anticomunista. Sim, okay? sim. Beleza. Segundo ponto, economia liberal. Economia liberal. Né? Ao mesmo tempo que a direita é anticomunista, a direita tende a acreditar, em termos econômicos, no liberalismo. E no liberalismo austríaco, em formas muito liberais de liberalismo. Isso não é uma coisa universal. Existem inúmeras correntes da direita que não são liberais, que são, do ponto de vista econômico, sei lá, protecionistas, ou seguem uma escola econômica histórica lá, alemã, ou são distributivistas, ou até são, de certa maneira, trabalhistas dentro da direita. Se essa síntese pode acontecer, às vezes a síntese acontece, é curioso. Caramba. Então, assim, você tem várias correntes econômicas dentro da direita que não são liberais, estrito sensu. Uhum. Mas o que prepondera na direita brasileira é o liberalismo. De onde vem esse liberalismo? Do Olavo só? Não, vem de duas matrizes. Vem do Olavo, cujo guru principal para a economia era o Ludwig von Mises. Ele dizia isso, está lá no site dele, estava lá, não sei se ainda está. E do Instituto Liberal, que foi fundado no Rio de Janeiro, nos anos 80, por um canadense, o Donald Stuart Jr., que fez traduções de autores austríacos, especialmente da Ação Humana do Mises, o calhamaço lá do Mises, e de várias outras coisas. Por exemplo, aquele texto do Ben Bavier contra o cálculo econômico socialista, foi traduzido pelo Instituto Liberal. Então, do Instituto Liberal saíram vários institutos liberais. Qual era a relação do Olavo com o Instituto Liberal? Ele era amigo próximo das pessoas que fundaram o Instituto Liberal. Ele dava palestra no Instituto Liberal, ele era associado a isso, ele estava naquela entourage, digamos assim. Embora ele não fosse, estritamente falando, liberal, ele era conservador, mas economicamente ele acreditava no liberalismo. Então você vê anticomunismo e liberalismo. Isso aí está no DNA da direita. Terceira coisa que está no DNA da direita, os autores que a galera de direita lê. Né? Vocês já devem ter entrevistado teóricos de direita, intelectuais de direita aqui no podcast de vocês. Tem um conjunto de autores que toda a direita lê, que é René Girard, Eric Fögling, Mário Ferreira dos Santos, os romenos aí, Constantino Ica, aí tem muita gente, Xavier Zubir e tal. São autores que fizeram a formação do Olavo. Então a direita brasileira ainda lê muitos autores do Olavo. A principal editora da direita brasileira era uma editora cujo catálogo foi montado pelo Olavo, que era Realizações. Era diretamente, não montado ele, o Olavo montou, mas diretamente influenciado pelos autores que influenciaram o Olavo e que, portanto, por consequência, eram influentes na direita. Então, aonde você olha a direita, você vê a marca do olavismo. E essa direita, ela só consumiu esse tipo de conteúdo, ela só leu isso, ela não chegou a ler obras de outros setores. Eu te pergunto isso porque eu já vi alguns olavistas debatendo aqui com comunistas, e os caras virou e falou assim, meu irmão, quem te ensinou o comunismo foi o Olavo de Carvalho. Porque você Quase não entendeu, sempre, porque você não entendeu essa parada não, velho. Você leu isso daí mesmo? Porque você não entendeu isso. Então, eu não diria que só isso, essa generalização é forte, mas predominantemente as coisas do Olavo. O leque de leituras e pensamentos desta pessoa especificamente foi profundamente influente na determinação do pensamento de toda a galera de direita que veio depois. Mesmo, muito. A tal ponto de ser até algo pouco criativo e um tanto quanto repetitivo. Existe na direita uma certa preguiça de pensamento. A direita é bem burra, de uma maneira geral. E ela se atém, assim, de forma muito dogmática nesse conjunto de textos, que foi ali o conjunto de textos importantes para o Olavo na sua formação. Então, isso existe, isso é indiscutível. Inclusive, tem um comunista que debate muito aqui, que é o Gustavo Machado, não sei se você já viu ele. Tô ligado. O Gustavo Machado, ele contou pra gente que ele também acompanha Olavo de Carvalho desde o começo. Inclusive, tem um episódio nosso que ele falou, deixa isso muito bem claro.
Porque ele via que aquele discurso do Olavo, ele ia colar em algum momento, assim, sabe? Ele considerava o Olavo um cara muito inteligente, que lia muito sobre muitas coisas, mas nada de maneira tão profunda. Mas aquilo ali, o jeito que o Olavo entregava ia convencer várias pessoas. Então ele ficou acompanhando muito tempo. E o Olavo, em determinado ponto da vida dele, elogiou o Machado publicamente. Ah, é? Isso aí eu não sabia, não. Virou e falou assim, cara, virou e falou pra galera da direita, falou assim, ó, vocês se preparem, porque tem uns marxistas aí, que os caras tá bravo, tá se preparando, e vai jantar muita gente aí de direita lá na frente. Isso eu não sabia, não. Isso eu não sabia, não. O Machado falou isso. Eu acho que eu cheguei a ver isso aí. O Olavo falando sobre isso. Um videozinho bem antigo mesmo. Ele falando, ó, tem uma galera nova aí. Eu acho que ele chega a mencionar um tal de Gustavo. O Machado. O Machado de trem. Fala. É uma citação breve, mas é o que eu falo. E até a galera fala assim, mas eu não gosto dele se ele... Não é vantagem ser citado por ele, né? Enfim. Mas quando é um rival seu falando que você é bom, isso tem outro peso e outro valor. Você não precisa nem gostar desse cara. Ele é um rival falando que você é bom. Sim. O Cabeleira tava falando aqui mais cedo de um problema, né, que você ia falar aqui, eu pedi pra continuar do Bolsonaro, da parte jovem do Missão, que você ia falar aqui, né, que o Missão também tem um problema com a formação dele de base de eleitores. E eu até sei o que você pensa, que é tipo assim, ele foi um jovem que era do MBL, assim, fanboy no caso. E depois ele ficou adulto e não segue mais o MBL. E isso é um problema, porque a gente vê muito jovem no MBL, mas você não vê pessoas com estrutura intelectual mais bem formada seguindo no MBL. Mais ou menos, assim, é evidente que a gente... intelectual bem formado. Foi uma boa expressão, né? É porque o adulto, ele cresce intelectualmente, né? O condição adulto, na ele vida, cresce digamos intelectualmente. Mesmo que ele não estude, com experiências próprias, você também aprende. Então, eu acho que mais ou menos. Até o caso do Cabeleira, não estudou nada, mas cresceu, eu acredito tá que bom, ele melhorou com experiência você tá se expressando própria. bem hoje. Olha só. Mais ou menos. É lógico que a gente tem assim, um voto jovem muito forte, isso é um fato. Nós temos uma representação entre os jovens que é maior do que a gente tem entre pessoas mais velhas. Isso existe. Por outro lado, nós temos uma quantidade de apoiadores e de voluntários, e de pessoas que chegam no projeto querendo fazer coisas pelo projeto, que vai ali dos 30 aos 50 anos. A gente tem uma galera. Por exemplo, agora mesmo, recentemente, eu fui num encontro, que era um encontro de pessoas, de um grupo que a gente criou, para pessoas com currículos muito fortes. Cientistas, programadores, enfim, gente muito bem posicionada na sociedade, para agregar essas pessoas e para que as pessoas fizessem trabalhos conosco voluntariamente. A galera colocasse aí a sua vida e fosse fazer coisas com a gente, que a gente precisa, programação de novos sites, novas ideias, enfim. E tinha um pessoal, assim, tinha uma quantidade de gente. Esse livro amarelo, por exemplo, que vocês estão aqui com ele foi escrito, não foi escrito por jovens de 16, 18, 19. Isso aqui foi escrito por gente na média de 30, 40, 50 anos. Ou seja, pessoas adultas. Então, o que eu acho que nós temos mesmo? A gente tem um voto jovem muito forte e nós temos um voto considerável e uma presença considerável de gente de 30 a 50 anos. Pessoas mais velhas mesmo, a gente tem pouco. Mulher mais velha, senhorinha, a gente tem pouco. Alguns porta-vozes nossos conseguem ter mais. Então, a gente está, por exemplo, tendo muita mulher jovem interessada no MBL por conta da Espectro, que agora está conosco. Então, ela traz uma galera. A Amanda tem, entre os seguidores dela, uma quantidade apreciável de mulheres. Então, a gente consegue chegar, mas é menos. Isso é menos. Então, a mulher mais velha é ainda uma dificuldade eleitoral que nós temos e vamos ter que vencê-la. A hora que o Robertinho falou isso, não foi bem isso que eu pensei, assim. Eu acredito muito que a velha guarda do MBL é a cara do MBL. O Arthur é a cara do MBL, o Renato é a cara do MBL, você é a cara do MBL, o Renan é a cara do MBL, né? E eu acredito que essas figuras são fundamentais, o Kim, né, o Guto, e vocês ainda conseguem se comunicar muito com os jovens, mesmo até, mas vocês estão sempre tentando
mudar também por conta para fazer essa comunicação. Uhum. Porque senão você não consegue mais comunicar. Né? O próprio fato, quando você entrou no MBL lá no começo, era um movimento totalmente liberal. Hoje Sim, o MBL não é liberal mais. Ele teve que mudar o discurso lá dentro para conseguir trazer mais jovens, porque senão não se sustentaria. Né? E o que eu fico pensando, será que em algum momento, a hora que o Arthur tiver que se retirar, a hora que o Renan não comunicar mais com esse jovem, a hora que você não comunicar mais com esse jovem, que o Kim não comunicar mais com esse jovem, será que o MBL não vai se perder nesse momento? Será que vai ter alguém para fazer sucessão? Igual você falou aqui, ó, o Lula, o PT não tem um sucessor. E vocês têm um sucessor? Sei lá, a hora que o Arthur tiver filho aí, que não der pra cuidar mais do MBL, os caras estão envelhecendo, já fizeram um implante capilar ali, todo mundo já fez e tal, né? E aí, esses caras, a hora que envelhecer, será que eles vão conseguir cuidar do MBL? Então, eu acho que nós temos, vamos lá, duas diferenças organizacionais, estruturais, em relação ao PT quanto a isso, em relação aos partidos de uma maneira geral. A primeira diferença é, beleza, a gente vai falar sobre a comunicação, mas, estritamente em termos políticos, a nossa galera que tá na frente ali, é uma galera que tem 35 a 40, mais ou menos, e ainda tem gente mais jovem do que isso. Ou seja, nós temos 30 ou 40 anos de atividade pública. Por quê? Porque agora as eleições estão sendo disputadas por velhos. Você falou, o Lula tá com 80 anos, quase 80 anos. Tal. Ou seja, é uma galera velha. O Trump é velho, o Biden é velho, o Jair Bolsonaro é velho. É quase todo mundo velho que tá ganhando eleição aí, o mundo afora. Não é verdade? Ciro Gomes. Ciro Gomes, é a galera velha, não é a galera jovem. É a galera velha. De vez em quando você tem um cara jovem, tipo o Bukele, é um cara jovem. Mas, predominantemente, são pessoas velhas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós temos tempo. A gente tem, assim, pelo menos 3 a 4 décadas de atividade política contínua. Porque nós temos tempo de vida para isso. O Lula não tem tempo de vida para isso. O Jair Bolsonaro não tem tempo de vida para isso. Simplesmente uma diferença etária fundamental e incontornável, né? A segunda coisa é, no caso específico do PT, existe uma dificuldade de achar um sucessor ao Lula. Então tem o Lula, beleza. E quem é o segundo? O Haddad? O Tachad, que foi objeto de meme pra caramba recentemente? O Tachad que perdeu a eleição do Dória de forma humilhante? O Tachad que fez a prefeitura de São Paulo aqui, enfim, não entregar nada? Então, todo arrumadinho ali, parecendo um Fernando Henrique Cardoso 2 do PT, um Fernando Henrique com um terno vermelho. Assim, sinceramente, eu acho que falta muito carisma, falta muita capacidade de se comunicar com suas bases por parte do Haddad. E aí tira o Haddad. Quem? Eles estão fazendo bolo. Quem? O Boulos? Que Boulos? Tá, o Boulos perdeu aqui. Mas ele surge agora. Tá, tiremos o... Eu acho que ele é uma nova aposta, hein? Tire o Boulos. Não, mas aí todos que eu falar, você vai mandar não vou. Só Boulos, ok. Você me deu um Boulos, beleza, que nem é do PT. A Janja. Janja. Quem que vai votar na Janja? Você tá de brincadeira comigo, né? Mas não, tô falando os nomes fortes. Não, e pelo amor de Deus. Não, se a Janja... A Gleice. A Narizinho. Quem que vai votar na Narizinho? Não tem carisma. Ó, mas isso é muito louco, né? A Janja é ridícula. A Janja, assim, o governo PT, vamos falar sério, o governo PT sumiu com a Janja. O Sidônio veio lá da Bahia, da minha terra, para o PT nacional e tal. E a Janja sumiu, vocês notaram, né? Ela não tá viajando? Então, mas tá viajando, mas ninguém tá vendo o que ela tá fazendo. Porque antes, todo dia tinha notícia da Janja. Janja pra lá, Janja pra cá, Janja fazendo isso, declaração desastrada de Janja, Janja mandando o Elon Musk tomar no cu e tal. Era isso, a Janja. Então, o que eles fizeram? Eles sumiram com a Janja. Então, assim, você citou, Gleice Hoffmann, não vai. E aí eu vou citar o MBL, a diferença. Beleza, Renan 26. Renan nem é o cara maior, nem é o porta-voz maior do MBL. Ele não é. Aí tem o Renan. Aí tem o Kim. Aí tem o Arthur. Aí tem a Amanda. Mulher, loira, da minha idade, parece mais nova. Melone. Ó, eu já citei 4 pessoas. A galera que tá... Guto, presidente negão, presidente que dança lá Michael Jackson, tem os projetos de lei dele, debate pra caramba. Os outros têm. Tem. Lógico que tem, não tem o quê? O braço direito do governador do estado. O Guto é o maior fenômeno de redes sociais que o MBL tem. Não o Guto. É lógico que é o Guto. Eu tava num podcast, tinha 15 pessoas assistindo ele falar. Eu não sei qual era o podcast que ele tava. Tava num podcast aqui de São Paulo, tinha 15 pessoas. Não era no nosso, que o nosso dava milhares de pessoas. Inclusive dá o like
bode, viu, sem galera? bode. Dá o like aí, Guto compartilha. Zacarias, 2 milhões no Insta. Agora pega, você tá dizendo que não é? Pega aí o Arthur. O Arthur é um grande... O Arthur é. o Arthur é? tem. Beleza. Arthur, tem. 927 mil no Insta. O Guto é um fenômeno de rede social, rapaz. Apesar que o Guto, 150 mil votos. o Arthur tá dando umas ratas aí, viu? Tá fazendo uns debates aí que tá desmoralizando ele. E é? É, não tá bom pra ir, não. Eita, ó, Mas puxada olha de que orelha no Arthur aí. Olha que louco isso aí, né? Você pega, a gente falou do começo da fundação do PT, que tinha uma parte da teologia da libertação, tinha uma parte do pessoal que lutou na guerrilha, do PCdoB, né? E tem uma parte sindicalista, que era a parte responsável por reunir a maioria da massa eleitora. Correto. E o líder dessa parte sindicalista era o Lula. O Lula sempre foi o cara do PT. Sim, A sempre vida foi. toda. Ele sempre, por mais que veio José Dirceu, Genuíno, a parte intelectual, né? Veio os caras da teologia da libertação, os padres apoiando, foram fundamentais também para trazer uma parte católica para botar no PT, mas o Lula sempre foi o cara que puxou voto no PT. E quando o Lula disputou a primeira eleição, ele tava com 40 anos também. Então... Ele ficou 40 anos e não conseguiu fazer um sucessor. 40 anos não conseguiu fazer um sucessor. Eu acho que se deve... Eu já conversei com quadros históricos do PT sobre isso. E eu não vou dizer que não, mas eles me confessaram que o Lula nunca quis fazer sucessor. Essa é a real. Ele sentou ali no trono dele do PT, ele nunca de fato investiu em criar um outro nome carismático, enquanto ele foi tocando as coisas desse jeito, manteve-se ali como líder inconteste do partido, não criou sucessor. Mas é isso que eu digo que é uma diferença grande em relação ao MBL. O MBL não está tão centralizado em uma figura. Talvez, a depender do resultado dessa eleição de 26, isso possa vir a acontecer. Haver uma centralização muito grande no Renan, a depender de como ele for na eleição, se ele for muito bem, se tiver muito voto, isso pode até vir a ocorrer. Só que do jeito que está hoje, não é assim. Do jeito que está hoje, nós temos várias pessoas, várias figuras que poderiam sair para presidente, várias figuras que poderiam sair para governador. São figuras que são jovens, como eu falei, em relação à idade da política que está sendo agora a idade de gente velha. Então, a gente tem muito tempo. A gente tem vários quadros, nós temos voto jovem, nós temos uma galera mais bem posicionada que a gente vai pensando, tanto que tem mais grana quanto tem mais intelecto para nos ajudar nos nossos projetos, e essas pessoas entram nas coisas, são voluntárias e querem fazer as coisas pelo projeto, e isso é muito da hora, isso é uma coisa muito legal. Por isso que eu falei do voluntário aqui. Quando você tem voluntário, é um sinal de que você tem militância real. Quando você tem voluntário, é sinal de que o seu projeto está reverberando nas pessoas de maneira verdadeira. Por quê? Porque se você tem, sei lá, um cara que é pago, você paga uns pelegos aí pra levantar bandeira, os caras ficam levantando bandeira. O cara levanta a bandeira da onça, onça, Renan, aí, que alegria. Isso é pelego. Isso é pelego. Pelego é pago. Não tô falando pelego, eu tô falando de voluntário, de pessoas que querem dar o seu tempo e a sua energia por um projeto. A gente tem tudo isso. Agora, o que nos falta? Falta coisa, beleza? Eu acho que falta. Falta tamanho. É isso que a gente falta. A gente é muito organizado, é coeso, é redondo, tem parte intelectual, tem revista Valéria, tem livro amarelo, tem nomes, é jovem, blá, blá, blá. Tá bem redondinho. Isso aqui é isso aqui. O bolsonarismo é isso aqui. Falta adquirir escala. A gente tem que adquirir escala. Como adquirir escala? Pergunta prática. Como é que você adquire escala? Indo pra eleição presidencial. Nessa de 26... Se adquirir a escala X, aumentou e tal, o Renan ficou muito bem, sei lá, teve 10% dos votos no primeiro turno, teve eleitoral. 15% dos votos, ou 20%, enfim, aumentou a base, mas não foi pro segundo turno, eventualmente não foi, a gente quer que ele vá e que ele ganhe, mas não foi pro segundo turno, beleza, próxima eleição, 2030. Tá, não foi de novo? 2034. E vai repetindo. Até que esse discurso, o nosso discurso, ele esteja tão na cabeça da população brasileira que aconteça algo que aconteceu, por exemplo, com o Lula. O Lula foi em várias eleições presidenciais, ele perdeu as eleições presidenciais, mas chegou em 2002, as pessoas... Pô, esse cara tá falando isso aqui toda hora, esse cara... Vamos votar nesse cara, vamos votar nesse cara. Tinha uma galera que votou no Lula por causa disso. Sim. Uma galera que não ia votar no Lula, que nunca votou no Lula, mas que pensou, pô, vamos dar uma chance desse cara aqui. Vamos ver se ele vai fazer isso. E eles mesmo. fizeram isso.
E a gente pode fazer a mesma coisa. Se a gente não ganha agora em 26, a gente vai pra 30, vai pra 34, vai pra 38. A gente tem como ir, nós temos gente, como eu falei, a gente tem idade para isso. Essa era a proposta do Amoedo, né? O Amoedo falava que, 2030 é o ano do 30. 2030 o Amoedo vira presidente. Faltou ao João Amoedo, com todo respeito, gut feelings pra política, sabe? Ele não poderia ter perdido o partido dele, isso foi uma mostra de inabilidade grave. Só pra você ter um partido, você funda um partido, você perde o seu partido. Custou fundar aquela parada, né? É tipo, sei lá, o núcleo duro do MBL perder a missão. Porque roubaram, aí, sei lá, entrou um picareta e o cara roubou a missão. Se a gente perder o nosso partido, a gente é um imbecil. É preciso mesmo que a gente desista da vida política. Não dá pra perder o partido. Você não pode perder o partido? Pelo amor de Deus, você não pode perder o seu partido. Então, esse é um problema. E o segundo problema é ele não quis. Ele saiu da vida política. Ele foi um cara que o discurso dele, a figura dele, inspira muita simpatia minha e das pessoas do MBL, enquanto ele não tinha declarado voto no Lula, que também ele ainda fez isso, foi ruim aquilo ali. Mas o que eu quero dizer... Você ainda tem essa simpatia do discurso dele? Não, porque eu acho que ele foi muito pra lá. Quando ele declarou o voto no Lula, eu acho que ele foi... Não, mas antes de ele fazer essa declaração, que era um discurso bem liberal ali, né? Antes sim, eu sei, mas... Privatizar tudo, zero Estado... Perfeito. Não do ponto de vista programático da economia, eu seria menos do que isso aí, menos liberal do que isso aí, embora eu não acho que o MBL deixou de ser liberal. Eu acho que a melhor classificação que foi dada ao MBL é uma classificação que foi dada pelo Mangabeira Unger. Eu fiz uma entrevista com o professor Mangabeira e ele disse, daquele jeito dele, ele fala assim, né, vocês são liberais experimentalistas. Liberais experimentalistas. Vocês ainda estão dentro do liberalismo, no fim das contas, mas vocês estão experimentando de várias coisas, vocês não estão adstritos a uma caixinha ideológica muito apertada. Isso eu achei, assim, essa definição eu achei genial. O Mangabeira é genial. O Mangabeira é um dos maiores intelectuais do Brasil. E ele deu essa definição, e eu gostei dessa definição. Mas, o que eu tava falando mesmo? Era do Amoedo. Novo, né? Do Amoedo, então. O Amoedo é isso, ele perdeu o partido e faltou ele gut feeling, faltou ele, sabe, tenacidade pra ficar na política, porque a política exige muita tenacidade. Você tem que ser muito casca grossa e ficar ali. E a galera do MBL é casca grossa. Pô, a mãe da Amanda foi amordaçada na casa dela. A Amanda sofreu. Ela foi amordaçada. A Amanda sofreu. A Amanda dentro de casa. A Amanda sofreu em, sei lá, 2 semanas que ela mostrou, sem ameaça de morte. A Amanda foi perseguida, a casa dela foi pichada. Mas quando invadiram lá, não tinha ninguém na casa? Então, a casa não tava vazia? Não, teve isso com a mãe dela. A Amanda sofreu e tá lá na política. O Renan foi perseguido. Todo mundo foi perseguido. O Arthur apanha. Sei lá. O que eu quero dizer é que essas pessoas, elas estão lá. Elas se mantêm na política. Então, eu não sinto que elas vão fazer como o Amoedo fez, que é procurar outra atividade. Eu acho que é uma diferença de ethos, de espírito. Né? O Renan, para ele sair presidente, ele vai ter que levar um vice. Com quem o Missão compartilha ideias, ideais? Não, ele tem que... Não, com quem a gente compartilha ideias, ideais? Olha, eu acho que com todos os elementos, assim, da direita, que são elementos independentes do bolsonarismo. Eu acho que se você é direita e você é independente do bolsonarismo, você já tem, digamos assim, muita proximidade com o que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o critério mais forte. De esquerda, não. Esquerda, enfim, tá num lado ideológico muito oposto. Alguém do centro? Alguém do centro, mas que seja claramente não bolsonarista, que claramente não capitule para o projeto Bolsonaro. Eu acho que esse é o critério mais fundamental de todos. Agora, quem a gente tá conversando, isso aí eu... Mas tem gente. Tem. Professor, na tentativa de aumentar essa base eleitoral, assim, o MBL tem mudado uma estética, né, para comunicar com a base nova. O que você acha dessa estética nova que o MBL tem adotado? Igual nesse último congresso, o pessoal com estandartes no palco ali, o Renan. Tem uns que falam que tava vestido igual Mussolini, pulindo salgado.
Eu tava quando foi a escolha daquela jaqueta. Tem nada a ver com Plínio Salgado, né, Mussolini? Sério? Não, ninguém nem pensou nisso aí. Mas tem uma estética, E mas aquela é meio espada militarista. Não, a espada é umas intuições simbólicas que o Renan tá tendo em relação ao partido. Ele tá tendo umas viagens dessa aí, umas viagens Tá simbólicas. tomando cogumelo demais, né? Então, e aí ele pensou nessa espada, mas o que rola em relação à estética? O MBL sempre foi muito experimentador de estética, né? A estética, por exemplo, dos memes, que por um tempo se tornou uma coisa assim comum na direita, foi uma estética que o Rafael Rizzo criou, que o Fred criou, que a galera que era ligada a essa parte de memes e tal, criaram para o MBL. Então, a gente tem uma coisa de experimentar com estéticas novas, brincar com estética. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui tem uma estética que já não é exatamente igual a que tá rolando, mas é uma estética de cordel. Então é uma estética toda baseada em cordel, parece um cordelzinho. A gente foi brincando, vamos fazer uma estética de cordel, vamos brincar. As capas da Valete tem cada uma estética diferente. Então a gente gosta de brincar com essa coisa da estética. E tá rolando meio uma estética, se eu pudesse defini-la, meio imperial, né? Somos brasileiros o Império Brasileiro e temos que retomar essa terra. Tem uma coisa muito do orgulho romano, do orgulho nacional, do orgulho de ser a terra de Veracruz, a terra que foi descoberta pelos portugueses assim assado. Eu gosto disso porque eu gosto muito de elementos patrióticos no MBL. Eu acho que você incentivar o patriotismo nos movimentos de direita e no MBL é uma coisa muito boa. Muito boa. Porque, a meu ver, eu sempre tive essa ideia, ninguém luta por aquilo que não ama. Por que você vai lutar, se chegar uma guerra aí no Brasil, você vai lutar pela sua família? Se a sua família fosse assassinada, você vai lá e você luta pela família. Por quê? Porque você ama a sua família. Você não luta pela sua pátria se você não ama a sua pátria. Você tem que amar o Brasil. Mas o Brasil tá uma merda, tem problema na educação, segurança, tráfico, não sei o que. Ok, mas é a minha terra, eu nasci aqui. Eu não vou sair daqui, eu vou transformar essa terra, eu vou fazer com que o Brasil seja um grande país. Esse espírito é um espírito que se coaduna muito bem com uma estética guerreira, imperial, espada, onça, bandeira, estandarte e tal. Então eu acho uma coisa interessante. Lógico, os críticos do MBL vão dizer, o MBL tá virando fascista, mas o MBL... Isso é uma análise muito burra. Por que ela é muito burra? Porque isso pressupõe a ideia de que toda estética imperial, de que toda estética de força, de que toda estética que remete ao orgulho nacional é necessariamente fascista. Como se qualquer tipo de nacionalismo, como se qualquer tipo de patriotismo descambasse no fascismo ou fosse o fascismo. E não é. Historicamente não é assim. Você não acha que você acaba de uma forma ou outra atraindo uma galera fascista pra dentro do movimento? Não, uma galera que flerta com essas ideias, que tem pra caralho, assim. Mas se tiver uma galera que flerta com ideias que não são as nossas ideias, a gente vai tirar essas pessoas. A gente não vai ter essas pessoas. Não vai ter racista, por exemplo, no movimento. Como é que você vai ter racista no movimento que tem o Guto, que é preto, e o Paulo Cruz? Não vai. Não tem condição de... Então, o nível de pluralidade interna de ideias que nós temos é alto, mas a gente não vai aceitar elementos antissociais, fascistóides, tá? Não vai aceitar isso aí. Esse cara o MBL que não terá isso aí. palestrar agora no congresso do MBL aí, que o pessoal tá falando na internet, o cara ele não tem umas ideias tortas, de, tipo, defender escravidão. Então, vamos lá. E quando ele foi acusado de defender escravidão, ele disse que ele não fez isso, que isso é uma distorção. Então, existe essa acusação e existe a negativa dele. Então, ele tem uma negativa explícita que ele já falou em podcasts que ele gravou lá nos Estados Unidos, que ele diz, não defendi isso e tal. Sobre as ideias do Yarvin, eu, Ricardo Almeida, eu não sou muito convicto das ideias do Yarvin, não. Eu acho que essa ideia da monarquia tecnocrática, do CEO gerencial, eu discordo profundamente de tudo isso. As minhas ideias não são essas, eu tenho contrapontos a essas teses do Yarvin. Só que ele, primeiro, é um cara muito influente mesmo na direita norte-americana.
Então existe uma parte da direita norte-americana muito nova, muito criativa, muito arrojada, que está surgindo lá, ligada ao D.D. Vance, ligada ao Peter Thiel, ligada ao Yarvin, que tem uma influência significativa no governo dos Estados Unidos e que tem uma influência significativa nas novas correntes da direita. E há um grande debate nos Estados Unidos. Um debate que divide a direita norte-americana em paleocons, neocons, essa direita, alt-righters, toda sorte de gente lá. Então, a gente convidou não porque nós sejamos discípulos do Yarvin. Eu não sou um discípulo do Yarvin. Eu discordo das ideias dele. Para mim, aquilo não faz muito sentido, algumas coisas que ele fala. Mas a presença dele aqui foi uma presença maravilhosa. Ele chegou aqui, ele foi super educado com todo mundo, tratou todo mundo muito bem, fez um grande discurso no Congresso Nacional. Fez um grande discurso. O discurso dele foi excelente e curioso. É um discurso que poderia estar na boca de qualquer soberanista de esquerda dos anos 60. Por quê? Porque o discurso que ele fez no nosso festival foi um discurso de enaltecimento do Brasil. Ele disse, olha, o que vocês estão fazendo, o que o Bukele fez em El Salvador, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, teria sido impedido pelas tropas americanas que iriam intervir lá para não deixar que ele fizesse aquilo. Porque ele fez ainda sob o governo do Biden nos Estados Unidos. Uhum. O que vocês fizeram aqui, o que vocês estão fazendo aqui, vocês têm que ver, enxergar e seguir o seu próprio caminho. Não importem ideias norte-americanas, não importem ideias de terceiros, façam as coisas que vocês querem fazer, sigam o seu próprio caminho, independente de qualquer um. Foi um discurso assim, de enaltecimento do Brasil, um discurso muito legal. E o Brasil é um país miscigenado, né? Se ele fosse assim, racista, ele nem enalteceria o Brasil, ele nem viria para o Brasil, na real. O Brasil não é um país branco. E ele veio, e ele tratou todo mundo muito bem, e ele conversou com a galera, ele tirou foto com um monte de gente, ele foi super receptivo, ele fez um grande discurso. Então, assim, a nossa experiência com o Yarvin foi maravilhosa. Agora, isso não quer dizer automaticamente que você precisa aderir às ideias do cara. Você não precisa aderir, não, agora tem uma cartilha aqui, e o intelectual aqui é o Yarvin, se ele disser A, todo mundo tem que dizer A, se ele disser Z, todo mundo tem que dizer Z. Não. As ideias que são formadas no MBL são formadas por nós mesmos. A gente forma as ideias. A Valete hoje é um instrumento principal de formação de ideias. E na Valete tem de tudo, tem tudo que é pessoa. Tem pessoas mais liberais, tem mais conservador, tem gente que está defendendo a democracia. Tem toda sorte de gente escrevendo na Valete. É um espaço de muita pluralidade teórica e ideológica. De forma que nós não ficamos presos à formulação desse ou daquele intelectual estrangeiro. A gente não então, faz isso. sobre o que o Cabeleira falou de algumas pessoas associarem todo tipo de ideia do MBL, hoje missão, a fascistas e tudo mais, às vezes traz um cara com um pensamento diferente. Hoje a gente sabe como que é feita a política do Brasil. Acho que a grande maioria já sabe, que é criado primeiro uma narrativa para explicar algumas coisas e depois, com essa narrativa, justificar alguns fatos. Correto. Eu vejo ferrenhamente pessoas públicas, inclusive, atribuindo adjetivos fascistas, nazistas, de todo tipo ao MBL. Correto. Isso é uma arma política que já existe e que está sendo usada. E um outro ponto, quando você cita, por exemplo, os problemas que a Amanda já teve de ameaça de morte, quando imputam esse tipo de associação a uma pessoa, por exemplo, de ser um fascista, um fascistoide, ele não põe um alvo real na vida da pessoa. Não estou falando um alvo só político. Lógico. Um alvo bélico, onde a pessoa vai ser... Como que o MBL vê isso e como é que ele suporta esse tipo de pressão? Então, vamos lá. Sim, isso é uma arma política. E as esquerdas têm uma utilização do termo fascista, que é uma utilização assim, absolutamente sem critério. Eles vão apelidando todo mundo de fascista, na prática. O Geraldo Alckmin era fascista. A polícia de São Paulo, sob o governo geral, a polícia fascista, agora enfim, foi vice do Lula. Então, eles usam o termo fascista para qualquer um. Só que essa coisa de você usar fascista para denominar qualquer um, isso cada vez mais perde força. E veja, há um problema aí, que é, a coisa foi tão vulgarizada que agora tá surgindo os fascistas de verdade. Entendeu? Porque tem, eu não gosto. E eu acho isso muito danoso, eu acho isso muito ruim. Que estejam surgindo pessoas que são racistas mesmo, grupos que são fascistas mesmo, ou são fascistoides, e isso é real. Só que isso está aparecendo também depois de um tempo imenso de vulgarização, da utilização
do termo fascista para designar qualquer adversário das esquerdas. Isso foi muito ruim. É meio que, pô, se você chama todo mundo de ladrão, às vezes chega o ladrão. Ah, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão, você é ladrão. Aí o ladrão aparece, entendeu? Porque agora todo mundo é ladrão. Então tem uma coisa da vulgarização que eu acho que foi péssima e que está no discurso de ataque contra o MBL. Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Cara, a gente simplesmente, assim, se tem alguma figura pública grande nos chamando de nazista, não sei nem se eu posso citar essas coisas aqui, porque às vezes cai. Processo em campo. Processo. Então a primeira coisa, juridicamente a gente se defende. Se forem muito pulverizado, várias figuras menores que você não conseguir pegar no processo, beleza, a gente segue o nosso rumo, a gente faz as nossas coisas e não fica assim também com medo de... Teve uma coisa que aconteceu recentemente, o Trump, não sei se vocês viram isso, o Trump estava com o Mandani, o cara que ganhou a prefeitura de Nova York, né? E aí os jornalistas perguntaram, mas você considera que ele é fascista, não sei o quê? Ele tava do lado do presidente, numa saia justa. Aí o mandante começou a explicar, aí o Trump bateu assim no ombro, no braço dele. Yes. Você me considera fascista? Beleza. Don't bother me. Tipo, não me importo com isso. Essa forma humorística de dissolver meio que deixou o cara assim na saia justa. Porque o Trump não é um fascista. Entendeu? A rigor não é um fascista. O fascismo, estritamente... Não sei se vocês já entrevistaram o Eigen aqui. Já. O João. Então, o João... Inclusive, vai o episódio dele essa semana ao ar, né? Segunda, né? Tá gravado. O Eigen é um grande conhecedor do assunto. O fascismo é uma corrente ideológica, política, muito bem definida e específica. Não pode ser tudo é fascista. Ah, mas parece vagamente. Ele é carismático e o Mussolini também era carismático. Tá vendo? Ele é de direita. O Mussolini era de direita. Tá vendo? Não é assim que se faz análise historiográfica. Análise historiográfica é uma coisa séria. Você precisa entender os caracteres básicos da formação daquela corrente para poder enquadrar as coisas. E quando a esquerda vulgariza o ataque a todo mundo e todo mundo é fascista, ela perde força com esse ataque. Então, assim, a gente meio que... beleza, somos fascistas. Se você é um cara grande, a gente vai te processar. Se você é um cara pequeno, bacana. E vamos seguir nosso trabalho. Eu já vi algumas pessoas da esquerda falando que não é tão simples você categorizar um fascista, né? Porque você não consegue categorizar com uma análise apenas do que você vê na escola. Você tem que saber analisar aquilo lá mais profundamente. Não, correto, né? Claro. Que aí você tem que buscar ideias reacionárias. Que a partir do momento que a pessoa está tendo ideias reacionárias de coisas que já foram superadas pela sociedade, aí você consegue identificar uma pessoa fascista, né? Já vi muitos também da esquerda, comunistas, falar, por exemplo, chamar um liberal de fascista. Liberal é fascista? Não é. Mas eles chamam porque na hora de escolher entre o comunismo e o fascista, o liberal sempre vai pro lado fascista. Peraí. Mas esse é o critério mais fraco que existe, Você não é fascista, mas se você não me escolhe na hora do vamos ver, você vira fascista. Pelo amor de Deus. E outra... Você é lulista assim, não, então você vai votar no Bolsonaro. Não é porque eu não sou Lula. Isso não é um critério. Historicamente. E outra coisa, sobre ideias reacionárias. Na realidade, você pode ter muitas ideias reacionárias sem ser fascista. Por exemplo, se você for um monarquista no Brasil, a monarquia no Brasil é bem reacionária. A monarquia foi derrubada na República há muito tempo. Você é um monarquista, você acha que a família Orleans Bagrança tem que dominar o Brasil de volta. Você é bastante reacionário, você pode ter ideias reacionárias, você não é um fascista. O fascismo não é monarquia, é outra coisa. Ou você é, sei lá, um cara mais autoritário de uma certa direita católica, você não é fascista. Então, o que eu quero dizer é que existem inúmeras correntes da direita e essas correntes, pelo fato de serem reacionárias ou muito conservadoras ou terem esse ou aquele atributo, elas não se tornam fascistas. Isso é errado historicamente, não dá pra forçar desse jeito. Um dos maiores especialistas do fascismo do mundo, que foi o Stanley Payne, nem sei se ele tá vivo, mas é um grande conhecedor de fascismo. E fizeram uma entrevista com ele, né, pra perguntar se esses novos movimentos populistas eram fascistas. E ele foi categórico, ele disse, não. O fascismo foi um fenômeno que aconteceu naquela época, com traços muito específicos, e que foi assim. E no caso do MBL, isso se torna mais difícil ainda você colar qualquer etiqueta nesse sentido. Porque economicamente o MBL não tem nada de fascista, e politicamente a gente está fazendo um partido. A gente não tem grupo paramilitar, por exemplo.
gente não vai subverter a democracia. De vez em quando vem uns críticos idiotas que falam, não, porque o MBL é antidemocrático, tá? Porque a gente faz, sei lá, uma piada com certa ideologia do democratismo meio bobo, que tem uma galera do centro que faz, e a gente faz uma graça e faz piadas numa live. Mas veja, nós estamos fundamos um partido. Um partido é um instrumento da democracia. E o que aconteceu com nossos coletores? Nossos coletores foram 2 coletores, tomaram uma facada na cara de um militante de esquerda, de militância de esquerda. Justamente por causa do que você me perguntou. Será que a questão do fascismo não nos coloca um alvo? Lógico que coloca. Porque existe essa ideia, mas com fascista não se conversa, com fascista se bate, se mata e tal. Bom, mas se os caras dizem que todo mundo é fascista, e se eles têm o monopólio de dizer você é fascista, você não é fascista, então eles têm o monopólio de exercer violência sobre aquela pessoa que eles dizem que é fascista, ou não exercer sobre aquelas pessoas que eles não dizem fascista. Isso está errado. O monopólio do exercício da violência no Estado democrático moderno é o Estado, é a Constituição, é o crime que dá. Você é um criminoso e tal, o policial pega você. Então não é assim, o cara aponta e diz, você é fascista, então a gente vai meter a porrada em você. O que é isso? Isso é absurdo, pô. Beira barbárie. É lógico, isso é um absurdo. Como é que foi o festival? Maravilhoso. Foi o melhor congresso que a gente fez. O melhor congresso que a gente fez, disparado. Tinha quase 4.000 pessoas ali dentro. Caramba. Ou seja, e pensem o seguinte, não eram 4.000 de graça, eram 4.000 pagantes. Eu ia falar isso, 4.000 pagantes. 4.000 pessoas pagantes. Quem que era o show lá? Quem que era o cantor? O cantor, o Renan, a banda Limão Rosa, a banda do Renan. Pois é, foi a banda do Renan. No final eles fizeram o show deles e tal. Que é boa a banda, às vezes o pessoal diz que a banda é ruim. É boa. Não é o Led Zeppelin, é uma banda amadora, evidentemente, mas a banda é boa, os caras entregam, os caras sabem compor, o Arthur toca bem bateria, o solozinho de gaita do Renan tá afinadinho, tá legal a banda, pô. O Júnior não gosta, o Júnior é um hater da Limão Rosa. O evento é um evento do MBL, ou agora é evento Missão? Eles fizeram essa distinção pra dizer que é o primeiro festival Missão. É uma distinção mais, assim, é estética a distinção, porque é a mesma coisa na prática, mas a ideia de fazer festival, isso mudou. Os primeiros congressos do MBL eram congressos ainda no molde congresso de você senta ali, todo mundo assiste uma palestra num prédio administrativo, assim, bonitinho, geralmente era no World Trade Center, no WTC, que a gente fazia. Isso mudou completamente. Agora é um festival. Então tem várias coisas acontecendo simultaneamente. Então você tem o Pago dos Intelectuais, o Valete, tem a cafeteria, tem não sei o que, tem isso, tem loja, um monte de coisa funcionando, food truck pra quem quiser comer, coisa pra quem quiser comprar cerveja, espetinho. Tá. Então você tem um universo de festival. Festival mesmo. É um festival. E no palco principal aí você tem os painéis principais. Ali você tem os painéis principais, que eu não assisti quase nenhum. Eu só vi o discurso do Yarvin e o juramento final. Foi as únicas coisas que eu vi no palco principal, porque eu estava no palco Valete. Eu apresentei 2 painéis no palco Valete e circulando, né? Porque, assim, a galera para você muito, mas muito. Você vai andar, você quer ir ali no banheiro. Quer tirar uma foto e assinar livro amarelo e trocar ideia, e as pessoas vão chegando. Tá? É um negócio muito curioso. Eu não sou um cara famoso. Já você é famoso. Não, famoso é forte. Famoso é forte. Eu tenho 15 mil seguidores no Instagram. Eu não sou famoso. Você é mais famoso que eu, aí. Pelo amor de Deus, para. Todo dia, fazendo live. Não, mas acho que tem capa de filme com você na capa. Capa de filme? Que filme é esse? O filme comigo? Não teve um filme do MBL tô ligado nisso, da Marcha pra Brasília? Não teve um filme assim? Não, mas não tá comigo na capa, não. Tá na capa não, tá doido. Eu tô na capa o quê, pô? Na capa do livro, do MBL. Eu não tô na capa, não. Também não tô, não. Eu não sou famoso. O Arthur é famoso, o Kim é famoso, o Renan é famoso. Esses caras são famosos. Mas ali dentro do Congresso, você parece um famoso. Porque você vai andando e as pessoas ficam, elas vêm assim... É muito impressionante e é um sinal de prestígio, né? Do trabalho que você tá fazendo. Rolou um juramento lá no final? Rolou o juramento. Qual que foi o juramento lá, você lembra? Lembro das linhas centrais ali do juramento. É basicamente um juramento de nós não vamos nos corromper, nós estamos nisso aqui porque der e vier, a gente não vai sair dessa luta e vamos transformar o Brasil. E vamos enfrentar as elites corruptas brasileiras, a oligarquia corrupta brasileira, a gente vai derrubar essas pessoas. Foi isso, foi um juramento de, entre aspas, guerra, porque não é guerra, né? De guerra política, de manutenção da força do movimento e de não submissão, de insubmissão aos interesses escusos da oligarquia brasileira. Quem é a elite brasileira que deve ser derrubada? Quem que faz parte dessa elite?
quase todo mundo, né? Não, todo mundo que tem mundo grana. Não é todo mundo que tem grana. Vou lhe caracterizar melhor. A elite brasileira política basicamente a própria elite do Centrão, né? São os grandes caciques políticos, são os grandes operadores da política brasileira que deixam o país do jeito que ele está. Essa é a elite brasileira, são os caciques. Essa é a elite política brasileira. Existe também uma elite econômica corrupta que normalmente está associada a essa elite política corrupta. E essas pessoas também precisam serem, enfim, de alguma maneira derrubados ou terem o seu poder enfraquecido por um projeto que queira fazer alguma coisa com o Brasil. O agronegócio tá nisso aí? Não dá pra dizer que é o agronegócio, mas quem é do agronegócio que subverte o agronegócio está. Mas não o agronegócio em si. O agronegócio em si, na realidade, é uma coisa muito boa para o Brasil. Um dos poucos setores competitivos que nós temos é o agronegócio. Agora, é preciso distinguir entre o agronegócio, o cara que tem sua fazenda, que tem sua produção de soja, de milho e tal, que mantém a nossa balança comercial, que é competitivo, que é produtivo, que não gera tanto emprego, porque é muito mecanizado o agronegócio, então não sei, mas que gera algum emprego, que gera excedente, né? E isso é uma coisa. Outra coisa é o grileiro que vai para lá para invadir terra dos outros, matar as pessoas. Esse cara ele tem que ser preso, porque ele está cometendo crimes. Esse cara não faz parte do agronegócio. Então, este cara tem que ser preso porque ele está cometendo crimes. Mas existe um agronegócio hoje no Brasil que tem uma bancada do agro em Brasília. Tem uma bancada, mas a gente não é contrário à bancada do agro. Não é? Não. Os caras financiarem deputados, Por si só, não. Para elaborar leis que beneficiam o agro, incentivo fiscal. Isso pode acontecer para qualquer tipo de lobby no Brasil. Então, qualquer tipo de bancada pode se estabelecer no parlamento, desde que tenha força eleitoral. Então, existe uma bancada do agro, mas existe uma bancada evangélica. Existe uma bancada de esquerda, do PT, PCdoB, tá? Beleza. Há várias e várias bancadas. Você não é contra o lobby, né? O MBL não é contra o lobby. Não, porque eu acho que o lobby em si é meio que inevitável. O lobby é feito. Existe o lobby oficializado ou o lobby extraoficial, mas o lobby será feito. O problema é quando... lobby sionista seria um problema pra você? Então, cara, porque eu não sou sionista, né? Você sabe disso. A minha posição pessoal em relação ao conflito Israel-Palestina é pró-Palestina, porque eu sou muçulmano. Posso até falar sobre o que eu me converti, enfim, depois aqui, vocês forem perguntar especificamente. Então eu sou contrário a essas pautas. O MBL não. O MBL é pró-sionista. E essa é uma posição bastante demarcada dentro do movimento. E que tem como porta-vozes principais o Kim Kataguiri, o Guto Zacarias e o Renato Batista. Eles três são bastante vocais na defesa do Estado de Israel, na defesa até do governo Netanyahu, mas eu não sou. Essa é uma divergência que existe aí no seio do movimento. A prova que o MBL... É plural? É plural. Sempre que me perguntam, de vez em quando perguntam isso. Não em podcast, não fico indo um monte de podcast, mas perguntam, né? Eu falo, olha... o MBL tem uma pluralidade tal que admite um muçulmano pró-Palestina dentro das suas fileiras e como coordenador nacional e fazendo as coisas. E isso não gera internamente nenhum mal-estar. Eu não fico lá e o Guto fica me sacaneando e não pode falar, ou fica aí na sua. Não tem isso, entendeu? Mas eu entendo que a posição do movimento é uma posição mais pró-sionista. Recente teve um host do Brochada Sinistra que foi cancelado na internet, né? Não tô ligado. Eu esqueci o nome dele, o gordinho lá. Todos foram, né? Mas o Totoro. Totoro? Isso. O Totoro falou de Israel e aí uma galera já começou a bater em cima, né? E no Twitter você identifica muitas pessoas do MBL com as cores da bandeira, né? Muita gente. Branco, preto e amarelo tá geral ali, né? Quem usa essas cores, cara, né? Quem usa essas cores é do Partido Missão, né? E aí você vê muita gente do Partido Missão falando que ele foi antisionista, que tem que cancelar esse cara, que tem que calar a boca desse cara, que tem que cortar os patrocínios desse cara, querendo acabar com brochada sinistra mesmo. Uma galera do Missão no Twitter atacando o Totoro por ter falado essa parada de Israel. O que ele falou? E, por exemplo, eu também, eu acho que antisionismo não é antissemitismo. Não é.
Eu também não acho que seja a mesma coisa. Eu acho que são coisas completamente diferentes, né? Diferente. Eu consigo fazer a distinção Mas aqui. essa galera que fala que você ser antisionista, você está sendo antissemita. Então, vamos lá. A gente tem um rapaz, era um jovem que tá escrevendo assim as coisas do MBL, ele tá com um perfil até razoavelmente grande no Twitter, mais de 20 mil seguidores já. E ele tem essa tese de que o antissemitismo e antisionismo é a mesma coisa. Existem pensadores, jornalistas judeus que acham que antissemitismo e antisionismo é a mesma coisa, e eles argumentam da seguinte forma: Israel é um caso excepcional, porque é a única nacionalidade que não possuía um Estado, e, portanto, ter um Estado é uma coisa que está meio que inerente, que está imbricada no ser judeu. Boa parte da população judia de Israel é sionista e tal. Eu não acho que esses argumentos são fortes o suficiente, e, para mim, as duas coisas são diferentes, porque a definição das duas coisas é uma definição distinta. O antissemitismo se caracteriza por um ódio, um rechaço, uma inimizade do judeu enquanto tal. Então, independente da sua relação política, do que você faz, se você é judeu, eu lhe odeio. Isso é antissemitismo. O antissemitismo europeu, né, se a gente for pensar bem, que vai desembocar no nazismo, se baseava numa série de teorias, que são teorias furadas, conspiratórias, que dizem: os judeus dominam o mundo, os judeus são, como dizia Goebbels, como é a expressão dele? Weltfeind, os inimigos do mundo. Os judeus são os inimigos do mundo, eles comandam tudo. Tá? E por isso que os nazistas perseguiram os judeus de uma forma brutal. E eles não só perseguiram na Alemanha, eles exigiam que os países aliados ao nazista entregassem as suas comunidades judias para que eles matassem. Porque eles queriam exterminar todos os judeus do mundo. Aquilo ali foi uma coisa assim, particularmente terrível que aconteceu, o Holocausto. Há um ensaio de um historiador chamado Richard Evans, que recentemente eu reli esse ensaio, escrevi um artigo no Valet Plus sobre esse ensaio, em que ele demonstra a singularidade do Holocausto em face de outros genocídios. Ele mostra como o Holocausto foi específico em face do genocídio armênio, do genocídio dos hereros, também praticado pelos alemães na Namíbia, em face do genocídio de Holodomor, em face do genocídio dos kulaks, enfim, vários genocídios ele vai fazendo uma análise comparativa, historiográfica, e ele chega à conclusão que o Holocausto é de fato singular. Então, isso aconteceu, e esse antissemitismo europeu, ele é um ódio, uma rejeição do judeu enquanto tal. O antisionismo é diferente. A ideologia sionista é uma ideologia específica, que ela tem uma origem específica no século XIX, com Herzl, né? E qual é, exatamente. E qual é a ideia do sionismo? A ideia do sionismo é que você vai resolver o problema judaico, porque há uma expressão na história que foi chamada de problema judaico ou questão judaica. Marx tem, por exemplo, um livro chamado Questão Judaica. Né? O que é a questão judaica? É a presença dos judeus na Europa e o significado histórico, metafísico, econômico dessa presença judaica na Europa, que de fato é muito significativa sobre diversos aspectos, porque os judeus, por exemplo, estão associados ao início do capitalismo, o Werner Sombart associa eles a isso, e a questão judaica poderia ser resolvida de duas maneiras. No século XIX se concebeu duas maneiras de resolver a questão judaica. A primeira maneira era a assimilação. Então, o que vai acontecer? Os judeus, eles serão assimilados pela cultura europeia, portanto, eles terão uma formação europeia e deixarão de estar, digamos assim, alijados da Europa nas suas próprias comunidades e tal. Eles vão ser assimilados e direitos que lhe eram negados, porque os judeus tinham direitos diferentes dos europeus durante muitos séculos. Não era o mesmo direito que tinham para o europeu e para o judeu, era diferente. Então, os judeus serão trazidos para dentro, eles vão ser abarcados pelo Estado liberal, que tem os mesmos direitos, e os mesmos direitos do europeu vai ser o direito do judeu, vai universalizar o direito. Essa é a solução à assimilação liberal. Foi o que, por exemplo, a Alemanha tentou fazer na República de Weimar, né? E não deu certo, depois teve a ascensão do nazismo. E você tem uma outra solução, essa é a solução sionista. A solução sionista é: não, nós precisamos, enquanto comunidade, ter um Estado próprio. Então a gente precisa ter o nosso Estado judaico
definido de uma forma étnica, ou seja, há um componente estatal étnico no Estado de Israel, e isso aí é o sionismo. Quando você é anti-sionista, significa que você nega esta ideologia específica. Então você está dizendo, olha, essa ideologia está errada. Sei lá, o Breno Altman, né? Eu já vi o Breno Altman falar disso aí. Então, o Breno, ele diz, não, mas isso aqui, a ideologia sionista é uma ideologia racista. Eu sou judeu, minha família é judia, blá, blá, mas essa ideologia é racista. Essa é uma posição. O antissemitismo é outra posição. Então, eu não acho que é a mesma coisa. Absolutamente não acho que é a mesma coisa. Agora, do ponto de vista do que é predominante no MBL, é predominante uma defesa do Estado de Israel. E eu estou muito tranquilo em relação a isso. Porque é assim. Você não tem nenhum receio disso crescer lá dentro. Então, você sabe o que ou de colocar a sua ideia da forma que você está colocando aqui. Você acha que críticas não vão acontecer? Eu acho que pode acontecer. Eu tô falando essas coisas aqui. Daqui a pouco vai ter um monte de gente aqui me criticando e vindo aqui no comentário. Mas, assim, essas pessoas também fica difícil. Elas também querem criticar você por qualquer coisa. Você não, mas isso não pode, porque você... Eu não fiz nada aqui. Não tô desrespeitando ninguém, não tô falando nada. Eu tô fazendo apenas uma distinção que me parece correta entre antissemitismo e antissionismo. E eu tenho direito de fazer essa distinção. Agora, o que eu acho em termos de futuro? Não, ao contrário, eu acho que a coisa se dilui um pouco. Sabe por que se dilui um pouco? Porque imagina o seguinte, né? Se você vai governar, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem uma comunidade judia muito importante, uma comunidade judaica muito importante. Você tem também uma comunidade árabe muito importante, libanesa e tal, que é muito influente, que tem grana, que tem acesso aos espaços públicos do poder. Então, para você governar, ao governar, você vai ter que fazer muitas mediações. E a tendência, quando você governa, e você governa por muito tempo, é a diluição de posições muito particularizadas. Você tende a tentar equilibrar as coisas. Isso eu acho que é o que vai acontecer. Mas você acha que a comunidade árabe de São Paulo ou de outros lugares aqui, ela tenta influenciar tanto na política, assim? Porque tenta. o contrário do que a gente entende aí da comunidade judaica aí, que ela tem uma certa influência política, não só no Brasil, nos Estados Unidos também. Os caras fazem um lobby forte ali. Mas há uma diferença. O lobby israelense nos Estados Unidos, lá no IPEC e tal, é muito poderoso. Ele é muito mais poderoso do que o lobby judaico no Brasil. Embora exista. E aqui existe sim lobby árabe, lobby libanês, um monte de libanês na política diretamente. O Kassab é libanês. Todo mundo. O Temer assim, tem uma galera que já está na política. Maluf era. Então, assim, há uma presença muito considerável de gente etnicamente árabe na política brasileira. Já há. Então, essa noção, por exemplo, de que só os judeus fazem lobby, o que é o lobby dos judeus e o dos outros, não é assim. Na verdade, todo mundo faz lobby. Todo mundo faz lobby. Os judeus fazem, é muito eficaz? É muito eficaz. Por quê? Porque eles são uma comunidade inteligente, coesa, capaz, com muita gente, dinheiro. Então, eles vão lá, eles têm uma meta e eles fazem a meta deles. É isso. E eles fazem, eles têm o direito de fazer. Você sabe qual é o segundo maior lobby nos Estados Unidos? Às vezes as pessoas não sabem. Os armênios. Caraca, pois é. O mundo inteiro. Curioso. Tem o lobby judaico e tem um lobby armênio muito poderoso. Agora você vai perguntar, por que tem um lobby armênio tão poderoso? Porque os armênios controlam o mundo? Porque todos nós somos marionetes dos armênios? Não, porque os armênios formam uma comunidade muito rica, muito capaz, muito inteligente, que vivia ali na região da Anatólia e que sofreu, aí há uma certa controvérsia a respeito da classificação do massacre armênio, se é genocídio, se não é genocídio, mas sofreu um massacre de qualquer maneira. Sofreu um massacre na época dos jovens turcos e os armênios se reuniram para fazer um lobby, e eles fazem um lobby, é um lobby muito poderoso. Os armênios, por incrível que pareça. Então, há comunidades geralmente minoritárias e perseguidas, e a comunidade judaica mais minoritária e mais perseguida de todas, é uma espécie de clássica figura arquetípica de uma comunidade perseguida, fazem muito lobby a favor dos seus interesses. Você acha que no fortalecimento desse movimento sionista teve uma releitura, assim, da Torá, que foi interpretada de forma errada? Eu já ouvi falar que, por exemplo, que lá falava que os judeus, eles tinham que ir para a Terra Prometida para que o Messias voltasse, né? Mas alguns falam que, na verdade, a verdadeira interpretação é que quando o Messias vier, aí sim os judeus irão para a Terra Prometida.
Então, eu sinceramente não acho que eu tenha condições de dar uma resposta frontal a isso. Eu não sou judeu. Não, é porque Não, mas fato, isso eu não eu sou vou te falar, judeu e eu não ô. conheço a Torá a ponto de dizer, é isso ou é aquilo. Eu acho que seria bastante... A palavra não é irresponsável, mas seria superficial da minha parte querer dizer qual é a interpretação. Eu sei que tem algumas figuras. Por exemplo, eu leio muito um intelectual judeu e que foi sionista durante uma época da vida dele, que é o Leo Strauss. E o Leo Strauss considera que a interpretação mais adequada é aquela que enfatiza os séculos de tribulação dos judeus e atribui ao Messias a tarefa de instaurar A Terra o Prometida. reino e a Terra Prometida. O Messias Isso que é a fará opinião de Strauss, mas Aham. Strauss foi um grande intelectual, ele conhecia as fontes judaicas diretamente, ele é hebraico. Eu não sei, eu não tenho conhecimento para dizer, é isso, aquilo, e nem sou judeu. Então, Que eles falam que tinham vários territórios que poderiam ser essa Terra Prometida, né? Foi determinado Israel, Não, mas no poderia início- ser na no- Patagônia. sim, né? sim. Isso existiu. Isso Né? existiu. Uma Acho que até certa no Brasil rolou. isso existiu. E uma certa indeterminação de onde fazer o Estado de Israel existiu durante um tempo. Isso aí não existiu, vai é ter um fato, consenso história. nunca, até porque essa é uma parte religiosa. E sempre que você for tentar interpretar a parte religiosa de outra religião, não dá. Eu não me sinto nem e você confortável. pode tá pôr toda a sei sua lá. opinião baseada em fatos aqui, porque é fé, mano. Uhum. Isso aí você vai falar o que você quiser pro resto da vida, você só vai caçar em crente. Não, mas eu perguntei porque o Ricardo, ele entende pra caramba disso aí, Robertinho. Não, eu sei, mas Esse dia ele- deu uma aula eu- de cristianismo lá no MBL. eu lá, não pô. falaria sobre, eu não falaria sobre qualquer religião, nem da minha, talvez. Não sei. É. Esses dias você debateu e foi muito bem no debate também, né? Então, falaram que eu fui bem no debate, eu vi vários comentários lá sobre a minha performance do debate. Eu acho que eu fui bem no debate, mas não acho que eu sou um grande debatedor, não. Porque Cara, as pessoas vão tá chegar, todo mundo você é elogiando, o velho. debatedor e você manda bem pra caramba no debate. Veja, eu fiz um debate. Você gostou da experiência? Gostei, Legal. eu fui bem naquele debate, mas isso não quer dizer que eu seja um grande debatedor. Eu acho que grandes debatedores são pessoas assim, que vão bem sistematicamente em vários A debates. gente só vai saber testando. Sim, pois é, parece que em janeiro o Matheus Batista me convidou, parece que vai rolar um debate aí, e aí eu vou com ele. Mas vamos ver, pode ser que eu debata outras vezes, tenha outra experiência de debater. Foi interessante fazer aquilo ali. Eu acho que eu fui bem pela natureza do debate. Foi um debate que não era muito fechadinho, assim, sabe? Um tema, pergunta, né? Que eu acho que eu teria bastante dificuldade de fazer isso. E também foi com pessoas que se comportaram de maneira educada. Sim. Não era uma galera que tava lá pra lacrar e fazer perguntas constrangedoras e criar um mise-en-scène, um escarcel. Os três trabalhistas ali, o Charlie, o Crepe e o Tamir, eles foram de boa com a gente. O Tamir, ele deu uma forçadinha em alguns momentos, mas não acho também que foi nada de terrível. Ele só, às vezes, insistiu muito na pergunta, mas a certa altura do debate, eu meio que, entre aspas, desmascarei a estratégia. Tamir, você tá fazendo várias perguntas, não tá deixando eu responder, você tá... Então... Não é, e aí ele também tentou, ele queria dizer que o problema, porque eu trouxe um problema da Justiça do Trabalho, né? Qual o problema da Justiça do Trabalho que eu posso jogar aqui? Bom, você tem uma Justiça do Trabalho que é muito interventora no Brasil, muito interventora, que custa caro, nós temos uma quantidade gigantesca de processos trabalhistas em relação a outros países do mundo, e vocês, trabalhistas, vocês consideram que as relações de trabalho no Brasil ainda são injustas, elas são pervadidas pela injustiça, correto? Bom, então aparentemente a Justiça do Trabalho não está funcionando direito, porque você tem uma justiça, ela funciona, ela é super interventora, ela tem uma quantidade enorme de processos. E as relações de trabalho continuam sistematicamente injustas. O que não está funcionando? Por que as relações de trabalho do Brasil não estão justas, se você tem uma justiça muito interventora? E eu não acho que eles souberam responder direito aquilo ali. E aí o Tamir, ele veio, mas, pô, a justiça não serve pra você, se você tem algum litígio, você vai pra justiça, você quer impedir as pessoas de ir pra justiça? Eu disse, não tô falando isso não, isso aqui é uma análise sociológica, eu só tô dizendo que nós já temos uma justiça do trabalho que é interventora. E as relações de trabalho... Porque a contraposição desses dois fatos nos leva a algumas reflexões. Você acha que isso atrapalha o desenvolvimento Então, do país? o que eu penso? Veja, se nós não tivéssemos uma justiça do trabalho forte... as relações de trabalho do Brasil, elas são injustas. Beleza. E a Justiça do Trabalho no Brasil é super fraca, não intervém nunca, são pouquíssimos processos, é muito difícil você chegar. Aí você poderia dizer, beleza, então o problema parece ser que a Justiça do Trabalho brasileira, ela é muito fraca, ela é muito pouco interventora, então vamos fortalecê-la para que esse problema aqui se resolva, correto? Isso é um raciocínio razoável. Isso aqui tá fraco, isso aqui é problemático. Só que isso aqui não está fraco.
E isso aqui continua problemático. Aí você vai dizer, então a solução é, sei lá, simplesmente suprimir todos os direitos trabalhistas e suprimir... Não, eu não acho que seja assim. Eu não acho que é linear. No sentido de, então, logo aí vai resolver. Não acho que vai resolver desse jeito. Mas eu acho que vai ser necessário repensar, é algo que o Livro Amarelo traz só de forma muito pequena, superficial. A gente vai ter que escrever dossiê sobre isso e se debruçar para pensar nisso direito. A gente vai ter que repensar o funcionamento, não digo da justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho ela pode desaparecer, mas alguma outra instância que cuida das relações de trabalho tem que aparecer. Porque todos os países têm. Não é que, o país não tem uma justiça do trabalho específica, mas então não tem nada a respeito do trabalho. Não, lógico que tem. Lógico que tem. Só que alguma coisa aqui vai ter que ser reformulada para que as relações de trabalho no Brasil passem a ser mais justas, equânimes e melhores. Isso tem que acontecer. Agora, como vai ser? Agora, não dá só para dizer, não, mas a Justiça do Trabalho está fazendo um grande trabalho. Mas será que deixar essa relação de trabalho mais justa, a gente não está prejudicando o lado do trabalhador? Não, se ela é justa, ela não prejudica o lado de ninguém, por definição. Por definição. Justa não quer dizer necessariamente desamparada. Justa é justa. É fazer com que a relação seja justa. Que o trabalhador tenha aquilo que ele merece e que o patrão tenha aquilo que ele merece. Se vai ser com mais flexibilidade, com menos flexibilidade, essa é uma questão a se discutir. Mas, do jeito que está, nós temos um problema lógico, que é, você tem uma justiça do trabalho que é muito interventora e você tem relações de trabalho que são ruins. E eu não acho que isso foi muito bem respondido. Teve nesse momento, me deu uma forçadinha, mas fora isso, o debate, de uma maneira geral, transcorreu com muita tranquilidade, com muita cortesia de ambas as partes. Não foi um debate de furar o olho do adversário, foi de boa. Eu reconheço que tem excesso, igual você falou que não entendeu, mas Não, eu não entendi o que você falou assim. Você acha que essa justiça, essa lei justa não vai ser... Eu acho que ele queria dizer flexível. Mas aí para muitos que defendem, né, deixar mais justo isso daí, tirando direitos do trabalhador. Para muitos é isso que eles defendem. Eu preciso que isso seja então mais não é justo. Vou tirar direitos do trabalhador. Não, mas não é então justo. Os direitos do trabalhador são legítimos e devem permanecer. Entre eles a CLT. Tá, mas ninguém falou para tirar nenhum direito. E se é justo, quando o cara fala assim, vamos lesar uma parte, se vai lesar uma parte, automaticamente já tá acontecendo uma injustiça. Então a gente não é contra o fim da CLT aqui. A CLT é justa e legítima. Veja só, nós temos críticas no Livro Amarelo à CLT, várias críticas à CLT. Inclusive críticas sobre a adequação da CLT às condições atuais do trabalho, que são completamente diferentes das condições do industrialismo fabril lá dos anos 50, 40, 60. É outra parada. Por exemplo, se você for contratar pessoas e tal, para trabalhar contigo, o tipo de jornada, de tempo e tal, não é aquela jornada de um peão de fábrica, de um operário de fábrica dos anos 50. O cara tem um horário aqui, ele entra aqui, ele sai aqui, uma jornada fixa, numa unidade territorial. Tá? Não é assim. O mundo do trabalho se tornou um mundo muito diferente do mundo do trabalho da CLT. E isso é uma discrepância histórica. Isso é um fato. Sim. Entendeu? Então, algum tipo de modernização muito severa vai ter que ser feito aqui para se resolver. E o Livro Amarelo traz algumas ideias, mas eu acho que tá pouco. Eu acho que falta mais elaboração. Isso está no fascículo 5º. Tem algumas coisas a respeito disso no fascículo 5º. Eu acho que pouco. A gente precisa trazer mais coisas. O ministro Haddad esteve aqui no Três Irmãos e ele falou que sim, essa relação do trabalho está mudando muito e a vida das pessoas também está mudando. Provavelmente as pessoas vão viver mais, né? Também. O que repõe a questão previdenciária. E aí ele falou, cara, na minha opinião a gente tem que repensar isso logo para as pessoas trabalharem durante mais tempo com a frequência menor. Vamos reduzir isso aí, talvez uma escala 4x3, essa parte exemplo. Foi engraçada demais. Não, eu acho que com os problemas de produtividade que o Brasil tem, sinceramente, repensar a escala de trabalho está longe de ser nossa prioridade. Nossa no sentido do Brasil. Eu acho que o Brasil tem outras coisas para repensar. A gente tem que repensar a nossa produtividade, que foi uma das que cresceu menos nos últimos 30, 40 anos. E veja, eu não quero dizer que a produtividade cresceu pouco porque o trabalhador brasileiro trabalha pouco. Não, o trabalhador brasileiro não trabalha pouco. Ele trabalha a mais do que a média de uma série de países. Ele não trabalha pouco.
Só que, como o problema da produtividade existe, não é redução da quantidade. Ele vai ter que trabalhar o que trabalha e questões de infraestrutura, logística, etc. Isso aí vai ter que ser atacado pelo Estado. Aumentando e melhorando o financiamento de uma série de áreas do Estado brasileiro que são subfinanciadas, são várias. E isso está aí, bem descrito. Mas, diga você. Não, eu ia falar, mas era do Haddad, que ele virou e falou assim, né? O Cabeleiro perguntou pra ele aí. A escala... O Robertinho adora criticar o que eu falo. 6 por... Sempre Não, eu o do falo alguma Haddad. coisa, ele Não, faz mas é uma divertido, oposição. vocês fazem um antagonismo, dialética. É do Haddad, mano. Tá bom. E, cara, tem muito tempo... Você Não entrou... vou Você nem tá falar no... o que foi. Você tá no MBL desde o começo, né? Como se eu não fizesse isso. Quase desde o começo. O MBL surgiu em finais de 2014 e eu estou no início de 2015. No início, assim, eu fui pra manifestação do 15 de março e entrei entre o 15 de março e o 12 de abril. Eu acho que eu devo ter entrado 20 de março, mais ou menos. Como que você conheceu a galera? Como é que foi isso? Então, isso foi uma história interessante, né? Eu já acompanhava direita há muito tempo, na realidade, bem antes do MBL surgir. Eu já era de direita. Como eu falei, eu sou de direita desde 15 anos e sempre fui puro sangue. Nunca fui de esquerda, nunca tive envolvimento com nada de esquerda. Sempre fui puro sangue. Sempre entrei, fui na direita e acabou, e na direita estou, e na direita ficarei. É isso. Acho eu, né? Vai que eu mudo, né? Chega aí uns 45 anos depois de ter lido um teórico marxista que eu não conhecia, de repente eu digo, putz, o Jones Manuel está certo. Mas eu acho que vai ser... É importante durante a vida, então, né? uma mudança drástica como essa, eu acho que vai ser muito difícil acontecer. Mas, sei lá. Mas o Jones Manuel tá certo? Não, eu tô fazendo uma piada, né? Então, vamos lá. Eu surgi ali na direita do MBL, no MBL, em 2015... porque eu já acompanhava, e tinha uns amigos meus que queriam me convidar pra tal da manifestação contra a Dilma, que ia rolar num lugar em Salvador chamado Farol da Barra, né? E a gente ia lá no Farol da Barra, eu achava que a manifestação ia assim, ter 100 pessoas, 200 pessoas no máximo. Porque até então a direita era pequena, ela era pequena, meio que eu conhecia toda a direita baiana, eu conhecia a galera toda, todo mundo meio que. E aí eu fui na manifestação. Irmão, quando eu fui na manifestação, eu tomei um susto gigantesco. Porque eu vi milhares de pessoas gritando slogans que eu conhecia há muitos anos e eu não tinha a menor ideia que essas pessoas, tipo, que a direita já tinha se tornado grande daquele jeito. Eu tomei um susto, eu fiquei assim, tipo, o que são essas pessoas? O que é isso? Porque no trio ficava gritando aqueles slogans, o Brasil não vai ser Venezuela, minha bandeira não é vermelha, Olavo tem razão, tinha uma galera com os cartazes, né? Eu digo, o que é isso? O que tá acontecendo? Aí eu fiquei assim, aturdido, tá acontecendo alguma coisa. E aí, 2 amigos meus, que conheciam um cara que trabalhava em São Paulo, no MBL, esse cara que trabalhava, o Jean, e esses 2 amigos meus eram o Eduardo Linhares e o João Cavalcante. E esses caras, especialmente o Eduardo, entrou em contato lá com o Jean, e o Jean falou, o MBL, que é um dos movimentos que tá organizando isso aí, não tem gente aí na Bahia pra organizar. Vocês não querem, não, organizar? Você, Eduardo? Então, na realidade, eu entrei no MBL através do Eduardo Linhares. Mas foi imediato, né? Porque ele chegou pra mim e eu tinha já organizado um grupo conservador, eu já tinha feito a edição do livro do Olavo, do debate lá do Olavo com o Duguinho. Eu era uma figura meio, entre aspas, conhecida num círculo restrito da direita baiana, mas eu era conhecido ali. E tinha uma certa autoridade ali, né? Eu sempre tive vocação teórica e tal. E aí o Eduardo chegou, pô, você precisa presidir isso aí, os caras estão precisando de gente e tal. E de início eu não queria, não. Eu falei, esse negócio aí de manifestação, não gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de ficar na minha, nada contra uma manifestação, ficar gritando no trio, não é muito a minha pegada, não quero isso aí não. E ele ficou insistindo, eu disse, tá bom, então vamos, né? Vamos, o dever cívico nos chama, né? E aí fui lá. E aí entramos e criamos o MBL Bahia, do zero, não tinha absolutamente nada, tudo era mato, o MBL não tinha estrutura nenhuma que tem, não tinha capital, não tinha nada, tinha só uma página do Facebook com, sei lá, eu acho que tinha 30 mil curtidas na época, e era só uma página do Facebook e mais nada, e pessoas espalhadas aí pelo Brasil organizando manifestações, era isso o MBL, o MBL era bem miudinho, e tinha um escritório em São Paulo que eu nem conhecia. E aí eu me lembro que a minha primeira entrevista para ver se eu entrava ou não no MBL foi a do Pedro Deirô, um dos fundadores do movimento, né, que foi cantor do Bonde do Rolê, funkeiro, uma figura insigne, inteligentíssimo, cara, muito gente boa também. E aí ele me ligou e me fez algumas perguntas sobre direita, eu fiquei respondendo. Aí daí eu entrei. E aí eu entrei, aí o Renan me liga
O Renan fala, cara, você tem que arranjar 15 cidades aí pra manifestação. Eu comecei a ficar desesperado. Eu nem sei fazer manifestação, vou arranjar 15 cidades. Eu sei que a gente deu um jeito, nós três, eu, o João e o Eduardo, a gente foi se matando pra arranjar essas cidades e saiu do papel. Não saíram 15, saíram 7 cidades. Fizemos manifestação 12 de abril em 7 cidades. E daí eu comecei o meu histórico de militância política propriamente dita. E subia no trio, fazia discurso, organizava coisas. Foi assim, desse jeito. E ficou tão sério que você teve que vir pra São Paulo. Então, como voluntário, eu fiz isso tudo na época de graça. Eu gastava dinheiro em prol do MBL. Que, novamente, eu acho que é o espírito do movimento. Se você não tiver voluntário, o movimento... O voluntário é o cara que faz as coisas de graça. Eu fazia de graça, passei anos fazendo coisas de graça para o movimento. Eu não fui ressarcido depois. Ninguém chegou e disse, toma aí. Aproveita e pede aí. Não, isso é importante você fazer as coisas de graça. Porque cria o espírito de corpo. Pois é, aí eu era voluntário lá, fiz um monte de coisa, Passei uns anos trabalhando entre aspas, como coordenador do MBL. Daí eu transferi a coordenação para 2 outras pessoas, porque eu estava fazendo muita coisa, eu estava como professor do Instituto Federal de Filosofia, que a minha formação é filosofia. E estava cheio de coisa, abri uma empresa, enfim, tinha um monte de coisa a fazer, aí não dava para eu coordenar o MBL, transferia a coordenação, mas eu ficava ali, aos arredores, vendo o que estava acontecendo, o pessoal me pedia conselhos, faça aqui, faça desse jeito, blá, blá, blá. E aí chegou no congresso de 2018, acho que foi 2018. Chegou no congresso de 2018, em que eu estava sem emprego, porque o meu contrato do Instituto Federal já havia expirado, e a minha empresa não deu certo. Então, e eu tinha feito uma campanha também política em prol de uma candidata do MBL, a Mônica. Então eu estava tô livre aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar currículos meus, né, em várias faculdades, em colégios, e dar aula de filosofia, era isso que eu ia fazer, vou dar aula de filosofia. E aí o Renan falou, por que você não vem pra São Paulo? A gente tá pensando em fazer um negócio aqui, criar uma camada intelectual do MBL e tal, você é intelectual, venha pra cá e vamos fazer as coisas aqui. Aí eu disse, tá bom, bora. E aí resolvi vir, e vim, e foi meio que isso, foi muito casual. Quando eu entrei no MBL, eu não tinha nenhuma ambição de trabalhar no MBL. Pra mim, assim, o MBL seria militância política e fazer outras coisas da vida. E aí eu vim pra São Paulo. E aí, em São Paulo, realmente, a gente criou muita coisa. Muita coisa. Eu tive uma fase ali de organização e de lives com o Renan e tal, que eu posso dizer, assim, com uma certa segurança, que foi um dos lastros pro MBL estar como está. Então eu organizei, por exemplo, a Academia MBL, junto com o Ian, que foi o primeiro curso de formação dos meninos. Então toda essa galera aí que você conheceu de rede, Sandro, Bétega, Costenaro, esse pessoal todo veio como aluno egresso da Academia MBL. A gente montou aquilo ali, foi um trabalho grande montar aquele negócio. Aí remontamos toda a estrutura de grupos de WhatsApp. Hoje os grupos de WhatsApp que existem no MBL, a estrutura, a forma, então foi eu que fiz. A gente fez a arquitetura disso aí. Pois é, a gente fez a arquitetura disso aí. Me custou também bastante trabalho. Nós apagamos 900 grupos inativos, criamos tantos outros, fizemos toda uma estrutura toda diferente, botamos, tiramos, transferimos pessoas pra cá, criamos o modelo de coordenação do MBL. Muita coisa a gente fez. E nas lives do Renan, que eu fazia com o Renan, muitas ideias foram amadurecendo ali. O Renan, vocês já entrevistaram o Renan? O Renan é um cara de muitas intuições. É uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Ele é muito criativo mesmo. E ele tem insights rápidos, ele vai fazendo as coisas, pensando assim, ele tem um insight, ele vai e tal. Eu não sou tão criativo assim, eu sou menos criativo que ele. Mas eu acredito que eu sou bom em pensar problemas, sabe? Eu penso... Execuções. Nem tanto execução, é a arquitetura. É como você fazer a arquitetônica de alguma coisa, tipo o livro amarelo. Como é que a gente vai fazer isso aqui sair do papel e tal? Aí você cria a arquitetônica. E aí eu criei algumas coisas, a gente ficava conversando e tinha sempre essa ideia de ir fazendo coisas para deixar o discurso mais complexo e sofisticado do MBL. Então, revista Valete, as primeiras edições da Valete, fazer como é que vai fazer revistas, essas coisas assim. E aí foi um monte de coisa que foi brotando disso, né? A organização desses grupos no WhatsApp foi fundamental para a criação do Partido Missão, né? Foi, mas aí o partido mesmo, eu não participei muito diretamente da criação do partido. Não participei. Eu criei essa base, mas aí você tem uma galera que tem muito mérito por ter feito o partido. Muito mérito. Que é o próprio Renan... o Vitor Couto tem um mérito imenso de fazer aquilo ali, o próprio Ian, a Fernanda, algumas figuras do MBL que tiveram um mérito imenso em tirar aquilo ali e fazer aquilo
ficar de pé, erguer. Porque aquilo foi um processo mais complexo de todos, né? Mais complexo do que montar a academia, do que montar o Livro Amarelo, foi montar o partido. Até porque o partido tinha questão de tempo, e envolvia financiamento de coletores, era toda uma relação bem mais profissionalizada e muito mais delicada, porque se alguma coisa saísse errado, alguma coisa desse ruim pra valer, você poderia ter aquilo impugnado, o TSE ia pra cima de você. Então foi um trabalho assim extraordinariamente competente da equipe também. A gente tava falando aqui nos bastidores, né? O 38 foi lá no Ticaracatica. E você conhece o 38 lá de Salvador, né? Conheço desde 2015. Olha aí. E ele falou assim, cara, o Bolsonaro era presidente, não conseguiu montar o partido dele. O MBL, com um deputado, os caras conseguiram montar o partido. Organização. Assim, a nossa organização, modéstia à parte, é boa. E a galera trabalha. Assim, as pessoas do MBL, elas são muito dedicadas. Elas trabalham bastante, ela é bem organizada, é tudo muito redondo. Os processos administrativos internos do MBL são muito... Eles funcionam, sabe? Eles são eficazes. Ninguém tá lá pra perder tempo. E como o MBL tem uma mentalidade de empresa pequena... Uma vez eu vi o Beto Sicupira, né? O parceiro lá do Lehman, um dos maiores bilionários do Brasil. Os americanos que tem um problema grande, né? Mas, enfim, eu vi uma palestra empresarial dele, ele dizia que o segredo da grande empresa é você manter a mentalidade de empresa pequena. Ou seja, qualquer coisa aqui é um centavo, você tem que olhar o centavo, você tem que ser muito estrito e econômico. Isso existe no MBL e eu acho que é um dos motivos pelos quais funciona. De cara agora nas eleições, você acha que o Comissão consegue, sendo bem realista, pé no chão, quantos parlamentares você acha que dá pra fazer? Eu não posso ser realista e pé no chão. Eu tenho que ser aqui eu tô falando pra muita gente. Eu posso ser mais realista em lives internas. Eu tenho que ser mais utópico aqui. Tá. Eu acho que a gente tem que ir pro segundo turno e a gente tem que fazer uma bancada grande, expressiva, passar a cláusula de barreira, etc. Isso que a gente tem que fazer. Porque se a gente é muito... A minha tendência é sempre ser muito realista e até pessimista. Eu sempre penso para baixo. Sempre, não, aqui, sei lá, o Arthur teve quase 10%. Não, ele vai ter 5%. Eu sempre... Porque a minha mente funciona na lógica que se você pensa para menos e você enxerga muitos problemas, você tenta resolver os problemas e daí o resultado é melhor e daí você fica feliz com o resultado. Mas eu acho que aqui a gente tem que botar energia. E tem um elemento, esse é realista, é um realismo otimista. Esse é um realismo otimista. Tem algo na eleição feita por redes sociais que é meio que quase mágico, que é a seguinte parada. Se você consegue conectar e você consegue engatar, o seu tamanho estrutural ser pequeno, ele meio que se torna irrelevante porque as pessoas te carregam. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. Bolsonaro tinha... Quantos deputados Bolsonaro tinha? Nenhum. Não tinha nada. Ele entrou num partido que tinha um deputado, ele nem tinha partido nas vésperas da eleição. E ele tinha lá um partido, tinha um deputado e ele fez mais de 50. Então aconteceu o negócio. O Marçal, por exemplo. O Marçal perdeu a eleição, mas o Marçal chegou como um coach. Beleza, era já grande como um coach, mas ele não tinha sido testado em eleição. Botou a cara dele e o cara quase vai pro segundo turno e quase ganha. E se ele fosse pro segundo turno, ele teria ganhado. Então, isso se deve a quê? Isso se deve à dinâmica da rede social. Se na rede social o pré-candidato, você tem que falar pré-candidato, não, o pré-candidato, Renan, né, o pré-candidato da missão, essas filigranas eleitorais, assim, se o cara nosso aí, se conectar com as pessoas e se acontecer um estalo, dá pra fazer algo muito grande. Pode. Isso não é impossível. E isto é um diagnóstico bem realista. Porque isso aconteceu com o Bolsonaro, isso aconteceu com o Marçal. Vai acontecer com a gente? Eu não sei se vai acontecer com a gente. Talvez não. Mas a gente tem que colocar energia no público, pro público sair dessa live dizendo, eu vou me matar, eu vou fazer campanha de graça, eu quero, vai. Você começa a dizer, não, vai ser aqui, a gente vai fazer, sei lá, 4, e aí talvez, aí faz cálculo. Não é uma boa postura. Você foi num debate, você falou que se sentiu bem e tal, que você acha que foi... Acho que foi bem. O resultado do debate foi positivo pra você? Você viu diferença depois do debate? Senti alguma diferença, cresceu um pouquinho o meu Insta e tal, mas assim, eu não sou um cara famoso. Mas não é por isso. Você quer ser... Você acha que pro Renan os debates farão diferença? Sim, acho.
Ele tá pronto pro debate? Acho Ele que não tá. tem feito isso aqui. Eu acho que ele tá, eu debater, acho que né? ele tá se resguardando para os debates grandes, definitivos e oficiais, mesmo da TV e tal. E há uma inteligência política nisso. Ele não tá antecipando o modo dele fazer a coisa e dele. Então ele não tá se desgastando. Por outro lado, claro, você pode dizer, mas também falta treinamento. Se ele treinasse muito, ele poderia chegar lá. Isso é um aspecto válido, é uma consideração válida que você pode fazer. Mas pelo que eu entendi, a estratégia dele é essa. É mais se resguardar e ir pro pau mesmo diretamente lá. Por que eu acho que ele vai bem no debate? Porque ele é muito desenvolto em live, né? Ele é um cara que faz melhor live hoje no MBL. Assim, as lives de tarde dele no análise são melhores. É muito engraçado, ele é rápido, ele consegue manter um assunto vivo ali por 2 horas. Eu já fiz live substituindo o Renan. É difícil, porque você tem 2 horas e meia. 2 horas e meia falando de poucos assuntos, não é uma pauta infinita, e você tem que ficar espremendo aquele limão e interagindo com o público, trazendo o público. Eu faço isso muito pior do que ele. E até o Arthur, que faz bem, o Arthur é um grande comunicador. Eu acho que a live do Renan é melhor. Então, ele levando esse talento de liveiro com tudo muito decorado, número decorado, proposta de livro amarelo decorado, tudo decorado na cabeça, e sendo corajoso e assim, enfático, indo pra cima, eu acho que ele vai fazer um estragozinho, viu? Isso é o que eu acho. E postura corporal também. Talvez a postura corporal ele precise dar uns ajustes. Ele tem que ter uma postura bem aberta, sabe? O jeito. Tem um personal styler lá dentro do MBL? Não. Deveria ter já, né? Não, deveria. A gente é muito esculhambado pra ter assim, um personal stylist. Não. Tem a galera que fala, corta o cabelo aí, bota tal roupa. Somos nós mesmo que falamos. Teve uma moça que passou aqui, ela falou do capital sexual. Capital sexual. O capital sexual. Tipo a imagem mesmo que você vende, isso atrai. Lula de sunga, né? Sei lá, Haddad andando de cavalo. O Renan tem preocupação com isso ou não? De Acho mostrar uma que imagem, não, pelo menos acho que não. séria, sei lá, de postura mesmo que você falou. Não, sim, a estética. Isso está sendo trabalhado por ele. Então, vamos lá. Ele cortou o cabelo. Então, ele cortou o cabelo. Mas não tinha um personal stylist. Ele cortou o cabelo porque a agenda nacional mesmo falou, corta esse cabelo. Tá? Como que você queria ver o capital sexual do Renan? Assim, Opa. você acha que seria melhor? Não, eu não quero nem ver, não, pô, você você tá puxou a louco? conversa, não, pô. Não, quero saber se ele tem Acho que planejamento de pra sunga isso. ia ser bacana. Uma sunga amarela, talvez? Nossa, o Renan de sunga amarela. Aí você quer, pô, assustar a galera, né? Que porra. Tira zoeira. Então. Assim, tem essa coisa da estética nova, né? A gente tá com essa estética imperial. Eu acho que isso tá colando, essa estética. E eu acho que mais e mais dessa estética vai aparecer aí nos próximos meses. E eu acho que meio que essa estética vai definir a estética da candidatura. Então isso vai rolar, coisas estéticas assim, né? Mas é tudo muito orgânico também. A gente não tem, tipo, tem um marqueteiro aqui que entende da estética, é um marqueteiro, fica lá, você deve... Não é assim. Vai surgindo nas bases, a Nacional fala isso, o irmão dele fala lá, e vai... A gente não pode negar que deu certo, né? Porque, querendo ou não, todos os canais de esquerda compartilhou essa parada. Né, o Renan lá com a espada, o Nando Moura a galera tá atacando muito. Todo mundo tá falando disso aí, né? Então, se é naquele negócio, falem mal, mas falem de mim, assim, eu quero estar sendo falado o tempo todo. Não, deu certo. Com certeza. E estão atacando, em geral, por 2 vieses, né? O Renan até comentou isso. É o viés do ser extremista e ser ridículo. E é ótimo, porque o Trump foi extremista e o Milley foi ridículo, e ambos são presidentes. Então, tá ok. Boa. Pode atacar. Pô, professor, eu acho que é isso, hein, Robertinho? Obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aqui. Foi da hora conversar com você. Eu que agradeço. Grande honra de estar aí num dos maiores podcasts do Brasil. Espero Muito que você obrigado outras vezes. Quem quiser Fazer um debate aqui no 3 Irmãos. Os caras já estavam jogando no debate aí. Pode ser, joga pode bem? ser. Diz que você joga bem. Os melhores jogadores jogam nesse campo aqui. A depender, podemos fazer um debate, né? Podemos pensar, podemos pensar. Ver quando, Toparia com quem. Um debate com o Breno Altman, por exemplo? Depende, cara. Sobre o quê? Aí tem que ver exatamente sobre o quê. Se for sobre questão de Israel... Não. É política brasileira. Depende. Tem que ver quando, tem que ver o tema específico. Mas eu tô aberto para debate. Gustavo tem Machado? esse debate.
sobre comunismo, eu acho que talvez seja interessante fazer. Com o Gustavo Nossa, Machado. mano, agora Mas aí, eu botei ó, fé. Você aí vai jogar você- com o cara... Mas aí, olha só, aí, Você aí vai você jogar com o aí cara no é isso campo que eu ia dele? dizer. Aí, Não tem aí- como. Cê é aí lá- eu- não, vamos falar de ó, marxismo com ó, marxista. ó, ó, aí Ué, tem uma. não, ele vamos tá, falar ele de- tá de- pegando o nome mais forte aí dos marxistas pra me jogar nesse debate aí. o mais Você pega forte de um todos. marxista mais ou menos, assim, a gente começa Não. com mais ou menos, depois vai subindo. Não, ele tá te considerando o Gustavo Pelé. é bom, Ele tá Gustavo te é bom considerando pra o caralho. Pelé da É, direita, sabe por pois quê? Os caras que falou que é simplesmente os dois melhores que existem. Eu sei, eles É são o bons, eles são Breno bons. e o Machado. Eles É são os dois melhores que existem. Não, o Miorin não. O Miorin tem um debate escrito comigo que ele prometeu, que tem que sair porque ele disse que ia me pagar. E eu tô de olho nisso aí, eu não Miorin esqueci, tá te não. devendo e não paga? Opa! Não devendo não. O negócio é o seguinte, ele me desafiou pra um debate. Ele me desafiou pra um debate sobre anarcocapitalismo e tal. E aí eu realmente demorei muito pra responder, eu fiquei bem enrolando mesmo e tal. E aí ele disse que eu falei pra ele, ó, só debate se você me pagar. Se você me pagar 50 mil reais, aí eu debato por escrito, a gente faz um livro, depois você vende o livro, você ganha dinheiro em cima do livro e tal. E ele aceitou. E aí ficou nessa, a gente fez o contrato, mas demorou muito. Chegou o prazo a fazer contrato? chegou a fazer, o prazo dilatou demais, e aí ele fez esse livro contra o livro amarelo. Primeiro ele se encaminhou em outra direção, né? Mas com o Miorin só pagando. Eu quero o meu dinheiro aí. Miorin Não vou fazer negócio de graça. Não, Ele falou Miorin... que ia pagar 100 mil, 100 mil pro por Arthur. Arthur. Ele sempre fala essas ele paradas, falou- né, que ele Não, vai mas pagar ele pra galera. banca mesmo, Miorin banca. O Miorin não... Ele é cristão e não mente nem nada. O Miorin, é? você falar, eu boto Então, fé. eu quero ele meu bota 25 fé, eu mil boto fé no reais. meu- A gente Miorin. emprestar os 100 mil pra ele debater com a Ah, depois pra ele paga emprestar. nós. Não, Ó, se eu Boa sorte aí tivesse... pra vocês, não, hein? Se eu tivesse, eu ia emprestar. Se eu tivesse, eu emprestava. Não, é que o Miorin paga, ele é honesto. Pra caramba. Então, é porque eu não tenho 100. Vamos ver se futuramente ele vai me pagar. Mas enfim, eu tô aqui à disposição, posso vir outras vezes. A gente pode falar um pouco sobre filosofia, sobre temas alheios assim, à política. Hoje foi um podcast muito interessante, mas a gente se centrou muito na questão política. Posso vir aqui outras vezes para falar de outras coisas. Tem muitas histórias curiosas assim para compartilhar. Mas muito obrigado pelo convite. Se o pessoal quiser te acompanhar. acompanhar, como é que faz? Bom, eu olho ali, né? Então, se o pessoal quiser me acompanhe nas seguintes redes sociais. No Twitter, Ricardo_MBL e no Instagram, Ricardo Almeida MBL. Me acompanhe lá, de vez em quando posto algumas coisinhas. Boa. Vou agradecer ao nosso parceiro do canal também, que é a Guruja Concursos, que é quem mais aprova para a área de controladoria, Receita Federal, Receita Estadual. Se você tem interesse de ocupar um desses cargos no estado, procurem agora a Guruja. Você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, traçando planos de estudo com você, elaboração de questões, acompanhando até você passar. Você tem 7 dias para conhecer a plataforma, então acessem aí, o link tá na descrição e o QR Code tá na tela. Comentem aí o que vocês acharam desse episódio. Dá o like, né, Robertinho? Compartilhe se puder, seja membro do nosso canal. É muito importante o membro, porque ele ajuda diretamente no projeto. Então, se você quiser ajudar de verdade, seja um membro. E um abraço pra galera do Spotify. Valeu, MBL na veia. Aí sim, hein? Aí sim, gostei.